Fala pessoal, tá começando mais um 1504 podcast, o podcast que fala sobre empreendedorismo, negócios, pessoas. E eu tô muito feliz de estar recebendo aqui o João Moura e a Bianca Becker. Essas duas pessoas incríveis vão conversar com a gente sobre o empreendedorismo no Brasil. Eles são consultores do Sebrae e vão dar uma palhinha aqui de como funcionam essas consultorias. E a gente vai discorrer um pouquinho sobre empreender no Brasil, essa dificuldade que é empreender no Brasil. Sejam muito bem-vindos, Bianca e João. Prazer estar recebendo vocês aqui. Obrigado, eu que agradeço o convite. Obrigada, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, o prazer é meu. E eu queria já começar o seguinte, vou começar fazendo as devidas apresentações. Eu vou deixar vocês falarem o que vocês fazem lá no Sebrae. Vocês são consultores do Sebrae, trabalham com consultoria para empresas, empresários. Como funciona essa consultoria? O que vocês fazem, se vocês quiserem também se apresentar um pouquinho? Olá, Bianca. Bom, gente, então o Sebrae é uma empresa de apoio a micro e pequenos empresários. Então, para quem quer abrir um negócio ou para quem já tem um negócio, o Sebrae tem várias iniciativas, vários projetos, cursos, consultorias, mentorias para orientar o empreendedor nesse processo. Particularmente, eu já estou no Sebrae há 10 anos. Eu sou coordenadora das comunidades digitais do Sebrae Paraná. As comunidades digitais é uma plataforma de conteúdo colaborativo onde a gente reúne empreendedores do Paraná e também do Brasil inteiro, mas mais com foco no Paraná. E a gente gera conteúdo ali para esses empreendedores. Temos várias temáticas dentro da comunidade Sebrae. E aí o empreendedor, ele identifica aquilo que faz mais sentido para ele naquele momento e ele participa daquela comunidade. Ele tem acesso a uma infinidade de conteúdos que ele pode consumir para se aprimorar, para compartilhar com a equipe dele, se ele está na fase de abrir um negócio, ele pode se inspirar, pode ver o passo a passo de como começar, quais são os pilares que envolve a gestão, né, de um negócio, de uma empresa, e a comunidade traz todo esse insumo para o empreendedor. E também um outro ponto forte da nossa comunidade é que o empreendedor ele pode compartilhar o seu conhecimento e o seu conteúdo ali na nossa plataforma. E através disso, a gente conecta as pessoas. Então, um empreendedor que tem uma necessidade específica, ele pode encontrar alguém para ajudar ele, né, dentro dessa necessidade ali na comunidade. Acaba fazendo negócios, né? Ali acaba gerando negócios entre eles mesmo, né? Exatamente. Esse é o principal viés hoje da comunidade Sebrae. Conectar e gerar negócios, oportunidades entre os empreendedores. Legal demais, legal demais. Eu sou aquela pessoa assim que eu acho que eu escondo um pouco bem a minha idade, sabe, Rafa? Porque eu já estou no Sebrae há 22 anos. Caramba, então, muito tempo. Muito tempo mesmo, né? E 22 anos, como é tempo, então eu já fiz um pouco de tudo lá dentro do Sebrae, né? E atualmente, assim, eu trabalho como coordenador na parte de desenvolvimento dos produtos, né? Ou seja, o que o Sebrae está fazendo lá em termos de consultoria, de cursos, de palestras, né? Aquilo que vai chegar para o nosso empreendedor. Então, o meu trabalho hoje lá é coordenar esse processo de desenvolvimento, é entender o que está acontecendo no mercado, é olhar para as tendências de comportamento de consumo, educação corporativa, né? Ou seja, fazer toda essa engrenagem, né, acontecer, porque quando você, né, hoje a gente passa por um momento assim que informação não falta, né? Qualquer momento assim você pega teu smartphone e informação você acha. Então, como que você consegue fazer alguma coisa diferente para motivar alguém a melhorar em algo que talvez ela não faça muito bem, mas de uma forma que seja, né, engajadora, motivadora, enfim, que a pessoa fique pelo menos ali
bem, né, feliz fazendo aquilo que ela precisa adquirir de conhecimento e colocar aquilo em prática, né? Então, meu trabalho no Sebrae está muito relacionado a isso, sempre olhando também para a perspectiva da inovação, ou seja, né, como que a gente consegue fazer essas coisas diferentes, né, trazer alguns diferenciais para dentro do Sebrae. Mas também já trabalhei bastante com consultoria lá dentro do Sebrae, sabe? Então, tem uma trajetória aí, assim, sabe, de bastante aprendizado e de bastante atividades lá dentro. Bastante casca, né, que você trouxe aí na bagagem. Sim, né? O Sebrae é uma empresa bem interessante, porque como a gente trabalha com essa missão, né, de promover o empreendedorismo, de ajudar os empreendedores, então eu acho que isso cativa muito a gente, sabe, de ficar lá dentro. Acho que quem se identifica com essa missão, com esse propósito, encontra um lugar assim muito legal para trabalhar, porque eu acho que é muito gratificante, sabe, você chegar no final do dia, chegar no final do ano e você fala, poxa, eu consegui ajudar as pessoas, mesmo que seja, né, o mínimo possível ali, de alguma forma você fez a diferença na vida dessas pessoas, né? E o empreendedorismo é muito legal porque ele abre muitas portas, assim, para, né, para muita gente, assim. Então, acho que isso é muito gratificante, acho que isso vai fazendo que a gente fique mais tempo lá dentro do Sebrae. Rafa, não posso deixar de mencionar uma coisa. Eu fui estagiária do João. Caramba, não pode falar isso aí, João. Olha o que ela fala. Cara. Não, o João eu considero o João meu mentor dentro do Sebrae. Nossa, aprendi demais com o João. Inclusive, é uma honra tá aqui junto com ele, dividindo esse momento. Você vê como o tempo passa, né? Olha só. Eu posso dizer, quase peguei ela no colo, né? Quando ela tá no Sebrae ali. Mas a Bianca, né? Não é porque ela aqui tá do meu lado, mas é uma mulher que eu admiro bastante, assim, porque realmente ela entrou como estagiária lá conosco, né? E como todo estagiário lá, meio perdidona, né? E hoje tá aí, faz um grande trabalho lá dentro, tudo. Então é uma pessoa que... E tá gravando podcast aqui no 1504 também. E tá aqui com a gente, não podemos né? deixar de falar. Então tem que valorizar mesmo. É isso, coisa boa. E faz o jabá do podcast, aproveitando o jabá do podcast do Sebrae. Bom, vamos lá. Nossa, tá sendo muito legal essa experiência. Pessoal, a gente tá gravando podcasts para comunidade Sebrae. Então, nós já temos 6 episódios e o que é legal? Todos os nossos podcasts, eles têm conexão com alguma comunidade. Então, por exemplo, a gente, na verdade, até agora, a gente abordou muito a temática relacionada à comunidade de marketing digital. Então, a gente falou como iniciar no meio digital, como vender no meio digital, como gravar vídeos para as redes sociais, porque isso é algo que está muito em alta. É imprescindível hoje, né, as empresas estarem no digital e aparecerem. Falamos sobre empreendedorismo feminino, esse foi o nosso último episódio aqui. E tá sendo muito legal, as trocas, o conteúdo, gente, ele é muito rico e tudo isso tá lá na nossa comunidade. As pessoas têm acesso e tá sendo muito bacana. O conteúdo que a gente tá conseguindo produzir aqui, ele tá sendo muito rico e relevante para os nossos empreendedores. Legal demais, legal. É isso. E quem quiser ouvir, como é que funciona? Tem que participar da comunidade? Como é que é o processo lá? Quem quiser acompanhar, né, os nossos episódios, tem que fazer parte da comunidade Sebrae. Entra no Google, digita comunidade Sebrae, é o primeiro link que vai aparecer. Vai precisar fazer um cadastro bem rapidinho e aí você já tem acesso a além dos podcasts, todo esse conteúdo que eu mencionei. Relacionado às nossas temáticas lá da nossa comunidade, mas é tudo gratuito. Então, é uma excelente oportunidade e hoje a gente está chegando perto dos 30 mil membros, Caramba, 30 mil empreendedores hoje dentro da nossa comunidade. Legal demais, muito bom. Até puxando esse assunto, assim, eu já tive uma startup, eu conheço muito bem alguns dos programas do Sebrae, principalmente focado em startup, mentorias e tal, e tenho amigos que falam muito bem também dos programas. Uma coisa assim que me impressiona hoje existem muitas instituições de educação, muitos canais de internet que trazem conteúdo sobre como criar uma startup, como alavancar um negócio e por aí vai. Tem muita informação, igual você mesmo disse, João. E aí a minha pergunta é assim, o Sebrae, que é uma instituição que já tem
décadas, anos aí a fio. Como é que essa instituição ela consegue se renovar e ainda assim fazer a diferença dentro do empreendedor? Como é que funciona isso? Como que é essa mágica? Olha, é bem desafiadora, né? Inclusive, assim, o projeto de startups, assim, eu participei no começo quando a gente trouxe isso para dentro do Sebrae, que eu acho que deve ter sido lá por 2012, mais ou menos, se eu não me engano, né? E como na época, assim, algo diferente, a gente costuma trabalhar assim como se fosse assim, ó, um projeto para a gente testar, sabe? Vamos buscar uma oportunidade aqui de algo que pode ser que lá na frente vire, né? Mas que a gente vamos pegar aqui para testar, para conhecer, né? Para aprender, entender como é que como é que tá a dinâmica do mercado, quais são as dificuldades com quem vai empreender, por exemplo, nesse caso, o que está acontecendo fora do país, né? Ampliar nossas referências, trabalhar em cima de um repertório, né? Então a gente, né? Nesse caso, por exemplo, das startups, foi mais ou menos isso, sabe? A gente pegou um projeto assim para trazer para dentro do Sebrae, muito nessa linha de olhar como algo que era diferente na época e assim, trabalhar, sabe? Colocar ali, aprender e com bastante, né, humildade, assim, pô, eu não conheço sobre isso, mas eu quero conhecer. Então, vamos ver, tipo, vamos colar, sabe, em quem tá fazendo já há mais tempo, vamos pegar umas experiências da gringa, tal, pra gente, né, entender melhor e vamos, sabe, dar um primeiro passo, colocar alguma coisa aqui para testar, né, até usando o próprio processo de startup, vamos pegar alguma coisa para testar, para a gente aprender e a partir disso a gente vai ter uma condição melhor, sabe, de trilhar um caminho. Então, quando a gente, né, olha hoje assim para coisas que lá na frente, metaverso, quando a gente olha assim para, sei lá, possibilidades que vão acontecer, o próprio mercado assim de veganismo, por exemplo, que é uma coisa que eu me interesso bastante assim, que a gente tem apontado assim como uma tendência muito forte. Então assim, o que a gente pode ir se aproximando, o que a gente pode ir colhendo, sabe, no sentido de entendimento, para daqui 1, 2 anos talvez se transformar num projeto dentro do Sebrae para que a gente possa ajudar os empreendedores. Então é mais ou menos um caminho assim, sabe, de você, né, fazer uma aposta, mergulhar, fazer uma imersão bastante grande naquilo e daqui a pouco você começa a colher alguns resultados. E hoje, como é que vocês medem essa evolução do empreendedor que está lá dentro? Tem alguma métrica específica assim que vocês olham? Como é que vocês fazem esse acompanhamento? Olha, tem várias, sabe? A gente trabalha com muitos indicadores diferentes, assim, porque tem o indicador, assim, ele vai variar de acordo com aquilo que eu estou oferecendo. Então, vamos pegar um exemplo aqui, né, que você citou aí da startup. Então, eu posso ter um indicador que é o quê? É pegar uma pessoa que tem uma ideia de negócio lá que se encaixe no modelo de startup, eu posso ter um indicador assim, quantas pessoas que vieram com uma ideia e que eu ajudei a realmente abrir a sua startup, né? Outro caso pode ser assim, quantas startups eu ajudei a internacionalizarem, ou seja, né, a vender fora do país, a conquistar um mercado diferente. Então essas métricas que a gente vai usar, elas vão variar de acordo com aquele segmento que a gente está atuando, né? Então, um clássico que a gente tem lá de indicador é NPS, né? Então, se a gente tem uma programação aberta lá dos nossos cursos, das nossas lives, né? A gente no mínimo tem que entender assim, a pessoa vai recomendar isso? Se sim, em que grau, né? Então, isso é uma coisa que a gente olha bastante, né, Bianca, para isso. Sim. E uma coisa que é legal, Rafa, nós atendemos do MEI, do microempreendedor individual até a empresa de pequeno porte. Eu acho que o que é mais bacana é a gente acompanhar um cliente que chegou para nós com uma ideia de negócio, ele virou MEI, ele abriu um CNPJ, começou ali aos pouquinhos com o empreendimento pequeno dele, e aí ao longo dos anos ele se torna uma microempresa e aí uma empresa de pequeno porte. Isso é sensacional. A gente conseguir ver o crescimento assim. Legal, faz toda a jornada, né, ali
do MEI e vai crescendo. Que bacana isso. Isso, e até nessa jornada, como algo assim de relacionamento, ela vai ter lá os seus pontos altos e às vezes vai ter o ponto baixo também, sabe? Eu até tenho um exemplo aqui que eu morei um tempo em Maringá, né? E lá eu trabalhava basicamente assim com essa parte da consultoria. E teve uma empresa, né, que hoje assim é bastante forte no interior aqui do Paraná, em algumas cidades até de São Paulo, fora do estado aqui, que é um aplicativo chamado Aikfome. Então, e essa empreendedora lá, eu acho que eles até venderam, se eu não me engano, assim, o negócio deles lá, mas eu atendi ela, assim, quando ela estava bem no início, sabe? Ela já tinha ideia, ela já estava colocando em prática tudo, e aí a gente conseguiu colocar ela para dentro lá de alguns programas que na época assim ajudaram bastante ela, acabou durante um tempo se distanciando e depois foi voltando, sabe? Então, eu acho que esse relacionamento também ele vai existir, né? Porque tem muito ali o momento do empreendedor. Às vezes tem aquele momento que ele precisa mais de ajuda, né? E que ele vai buscar o Sebrae, vai buscar um ecossistema, enfim, vai buscar quem possa ajudar ele, mas vai ter um momento ali também que às vezes ele, né? Autossuficiente. Isso, ali, agora eu tô de boa, tudo, onda. beleza, então, né, vou focar aqui em outras coisas, e beleza, normal, natural, né? Tamo junto também, né? Então eu acho que essa jornada ali de quem tá empreendendo também, a gente tem que ter esse entendimento, tem que ter essa empatia também, porque vai ter um momento ali que às vezes a pessoa não vai precisar tanto da gente assim. E isso é ótimo, é maravilhoso que ele não precise, né? A gente, inclusive, quer isso, a gente não quer que ele precise do Sebrae. O objetivo é que ele seja autossuficiente mesmo, né? A consultoria ali ajude ele a andar com a própria perna. Né? Isso. E todo esse processo de capacitação, estruturação de um negócio, ele requer muito tempo e dedicação do empreendedor. Então, depois, faz muito sentido isso que o João trouxe, porque é comum nós atendermos, por exemplo, um empreendedor no começo de 2022, aí a gente acompanha ele ali por alguns meses e aí a gente volta a conversar com ele novamente dali 3, 4 anos. Inclusive, tem muitas pessoas que eu converso, empreendedores que já têm empresa hoje, que falam, nossa, eu já fui no Sebrae há uns 12 anos, uns 10 anos atrás. E isso é muito comum. Legal demais. A gente tem uma forma de trabalhar que a gente quer empoderar o empreendedor, sabe? Então, às vezes tem algumas pessoas que chegam lá e elas vêm com a expectativa que a gente vai fazer por elas. E a gente não faz. Na maioria das vezes a gente não faz, né? Sim. Então, o nosso trabalho, assim, não é aquele trabalho, por exemplo, de assessoria, assim, que eu vou pegar, vou fazer por você. E por que a gente não trabalha assim? Basicamente por 2 motivos. O primeiro é que se a gente fosse trabalhar assim, então ao invés de trabalhar com milhões de empreendedores, a gente ia trabalhar com pouquíssimos, né? Porque daí o nosso tempo, né, os nossos recursos, eles estariam alocados em poucas pessoas, né? Então isso é uma questão. E o segundo é que nós entendemos que quanto mais a pessoa está preparada, quanto mais ela pega aquilo para ela, né, e mata no peito mesmo, isso aqui é eu que tenho que fazer, eu que tenho que correr atrás, e a gente consegue, digamos assim, dar as ferramentas, dar alguns atalhos, né, dar o melhor caminho para a pessoa, lá na frente a gente entende que ela vai estar muito mais preparada, sabe, ela vai estar com muito mais musculatura. Se a gente fosse fazer uma analogia assim, você não vai criar músculo sem você, né, fazer os exercícios, né? Você pode até não ir na academia, mas você vai ter que treinar em casa, você vai ter que dar, né, teus pulos ali para você adquirir a tua musculatura. Então, ali é mais ou menos assim também o jeito que a gente trabalha. Então, a gente vai dar, né, as condições para que aquela pessoa possa se desenvolver, porque assim, quem que é o maior especialista do negócio dela? Não somos nós, é ela mesma. Então, ela entendendo isso e estando bem preparada, aí o sucesso vem com certeza. Vai voar, né? Vai. E tem uma coisa, Rafa, que tá muito, para quem quer abrir um negócio e quer ter sucesso, tá muito relacionado ao comportamento.
Hoje o empreendedor, ele tem que, isso que o João falou, ele tem que ter muita coragem, ele tem que colocar a cara a tapa, ele tem que correr atrás, ele tem que buscar. Só ter o conhecimento e a vontade não é o suficiente. Então, hoje o empreendedor, ele precisa se arriscar e ele precisa correr atrás. Então, até fazendo um gancho com o nosso carro-chefe do Sebrae, que é o Empretec, o Empretec é uma imersão de 7 dias para quem já tem uma empresa. Todas as pessoas que participam do Empretec, elas dizem que é uma virada de chave, é um divisor de águas na vida do empreendedor. E o Empretec, ele trata características comportamentais do empreendedor. Então, essa questão de empoderar, de encorajar, de fazer com que o empresário ele acredite nele mesmo e entenda que, sim, é possível ele crescer, expandir e assim por diante. Legal, legal demais. Quando a gente fala de empreendedorismo hoje, né, tem um pouco assim do romantismo, né? Eu até tenho um colega que trabalhava lá no Sebrae que ele falava uma coisa que eu achava bem interessante, que ele falava assim, hoje você ter uma startup ou ser empreendedor é mais ou menos como ter uma banda de rock lá nos anos 90, nos anos 80, né? Então é algo assim que muita gente sonha, né? Que muita gente deseja. E legal, assim, bacana, né? Muito, muito legal você ver pessoas desejando isso. Só que é aquilo que a Bianca falou, tem uma parte, assim, do empreendedorismo que às vezes não fica tão à tona, que é essa parte do comportamento, né? Que não tem um segredo, assim, o negócio ele vai se desenhar, né, o quanto ele vai crescer, o quanto ele vai ter de sucesso, ele vai depender de quem está à frente dele, né, claro, tem o mercado, tem questões econômicas que vão influenciar naturalmente, mas na maioria das vezes, né, a chave do sucesso está ali no empreendedor. Então, o comportamento, assim, que a pessoa tem é algo que pode ajudar muito, mas como pode destruir um negócio. E principalmente um pequeno negócio, que muitas vezes não vai ter a mesma grana que uma grande empresa tem, não vai ter, às vezes, o mesmo tempo ali de performar, de dar certo ou não, que uma grande empresa ou quem entra com muito investimento tem, né? Então, esse comportamento, assim, ele vai fazer muita diferença. Então, quanto antes esse empreendedor, ele olha para, digamos assim, até tem um livro que fala lá dos pontos fortes, que é uma coisa que a gente tenta trabalhar muito. Então, você não vai ser perfeito. Ninguém é perfeito, né? Mas assim, o quanto de consciência você tem para olhar para aquilo que você faz muito bem, e legal, né? Vamos investir cada vez mais naquilo que são os seus pontos fortes, porque talvez é ali que está a tua chave de sucesso, e aquilo que você não faz tão bem, não deixa atrapalhar, né? Busca um sócio, ou busca às vezes alguém no teu time ali que possa cobrir aquilo que você não faz bem, porque se você não estiver olhando para isso, em algum momento essa conta vai vir para o teu negócio. Eu até ia perguntar isso, porque você acabou de... começou a responder. Você está 22 anos ali apertando o parafuso de empreendedor. Qual que é o parafuso especificamente que você mais tem apertado, assim, na tua visão? É o comportamento igual você falou agora, assim, especificamente? Ah, com certeza, assim, essa é uma resposta fácil, sabe? É o comportamento. Porque, vou pegar aqui um exemplo, assim, dos temas que são o nosso carro-chefe lá no Sebrae, que muita gente procura, parte financeira. Tá, eu tô com dificuldade na parte financeira aqui da minha empresa, né? Uma narrativa muito comum é assim, eu vendo, mas chega no final do mês, não me sobra dinheiro, né? Tô com a sensação que, poxa, onde que tá o problema, né? E aí você começa a trabalhar ali com aquela pessoa, e às vezes coisas simples que você vai fazendo, tipo meio que um checklist com ela assim, aonde tá indo o dinheiro? E daqui a pouco essa pessoa vai ver que ela adquiriu um patamar de vida que é incoerente com o quanto aquele negócio consegue dar para ela. Então, você vai ver que o dinheiro que ela acha que não sobra tá no padrão de vida que ela tem e que aquele negócio, pelo menos não naquele momento, ele não dá conta, sabe, de suportar. O dinheiro tem o negócio às vezes tem uma margem de lucro altíssima, só que ela come tudo isso mês a mês ali. Isso, e ela não percebe isso, porque às vezes ela não tem, sabe, um modelo ali de se organizar para isso, ou ela não, às vezes não quer nem ver.
sabe? A gente, ser humano, né? E principalmente nós, brasileiros, assim, a gente não lida muito bem com essa questão do dinheiro, nós não fomos ensinados, assim, para lidar com dinheiro, né? Então, às vezes a gente prefere deixar o problema ali embaixo do tapete, fazer de conta que tá tudo certo. Bota o elefante ali debaixo do tapete. Ali. Bota um elefantinzinho debaixo aquele do... elefantinho discretinho ali e vamos seguindo a vida, né? E aí, né, você começa a conversar e você vê que às vezes assim tá fácil de resolver, tá fácil de identificar o problema, mas não tá fácil de resolver. Porque resolver o problema, ele vai mexer no comportamento. E aí a questão assim, é o quanto que essa pessoa tá disposta, sabe, a trabalhar em cima daquele comportamento dela. E aí é que começa a vir os desafios, sabe, de você virar a chave desse empreendedor. Outro dia eu tava lendo uns dados, eu não lembro exatamente assim o dado correto, mas eu tava vendo que tem a taxa de mortalidade das empresas fica ali no 2º pro 3º ano, normalmente ali, alguns não passam nem do 3º, do 2º ano. E o principal motivo é isso, né, a gestão financeira. Só que gestão financeira também é meio relativo, né, que igual você falou. Gestão financeira porque o cara tira muito dinheiro para ele, gestão financeira porque ele não vende, gestão financeira porque ele não atende bem os clientes, o churn é muito alto. Então tem vários fatores que podem ser chamados de gestão financeira, né? O que na tua experiência e na tua também, Bianca, o que vocês veem como sendo esse fator assim que faz o empreendedor acabar perdendo a mão ali? Eu acho que primeiro tem assim a questão do que é mais aparente para ele, né? Então quando a gente fala assim, né, Bianca, da questão financeira, é normalmente a dor que ele relata, mas não é onde está o problema real, sabe? O buraco é mais embaixo, tá? Então tem muito disso assim do que é relatado e do que é o problema real. Como falei, assim, por trás disso, né, tem muito um estilo próprio de cada empreendedor, sabe? De como a pessoa ela lida com seus problemas, de como ela vai lidar com o time dela, de como ela vai encarar todos esses desafios. Empreender não é fácil. Empreender é legal, é algo que pode mudar a tua vida, pode dar uma outra perspectiva das coisas, mas empreender é um grande desafio, porque quando você tá lá no teu dia a dia, não tem ninguém para falar para você o que você vai ter que fazer. Imagina assim, ó, você é o cabeça da empresa, você é o empreendedor. Todo dia você vai ser a pessoa que possivelmente vai trabalhar mais, né? Porque na maioria das vezes você vai ser que vai abrir e que vai fechar a empresa. Você é a pessoa que está preocupada em fazer aquela engrenagem, as contas, os boletos, né? Eles pagarem, e você ainda tem que dar conta de olhar assim, pô, né? Como é que a gente vai vender? Como é que a gente vai buscar mais clientes, né? Como é que a gente vai entregar uma boa experiência? Então uma vida assim, ela tem um peso grande. Muita coisa. Tem muita coisa assim para olhar para isso. E aí, o quanto essa pessoa está preparada para lidar com todos esses desafios, né? Então, eu para mim assim, eu acho que quando a pessoa ela consegue sair um pouco daquela sedução do empreendedorismo que é, eu sou o meu próprio chefe, eu, né, não tenho ninguém que fale que vai me dizer o que eu tenho que fazer. Não vou ter mais horário. Isso, não vou ter mais horário e tal, né? Então, acho que quando ela rompe um pouco essa barreira, acho que já é um primeiro passo, sabe? Acho que ela dá um primeiro passo, assim, para ver uma forma realmente, assim, real de se lidar com esses dilemas. Mas olha, isso me fez lembrar de uma coisa, quando eu escuto pessoas falando exatamente isso, Rafa. Não, eu quero empreender porque aí eu vou ter vida, porque aí eu vou ter tempo. Coitado, né? Coitado, meu Deus do céu. Mas falando um pouco da gestão financeira e trazendo uma visão bem básica, o que eu acho que é muito importante, né, o empreendedor fazer? Separar finanças pessoais das finanças da empresa, entender quais são os custos fixos pessoais, né? Aqueles que a gente tem, aluguel, água, luz, internet,
os custos fixos da empresa e ter muito controle de tudo que entra, tudo que sai, para você conseguir se organizar e fazer essa gestão. O que não dá é para viver assim. Tô indo, não sei, só tô pagando conta, tá entrando, mas eu não tenho certeza para onde tá indo. Então, a gestão financeira, você ter clareza do que tá vindo e também um planejamento, né? Porque os custos que envolvem, né, uma empresa, um negócio, às vezes você tem a loja física, você tem que pagar o aluguel da loja física, você tem aluguel de máquinas, de equipamentos, então é preciso ter tudo isso muito bem mapeado para você não se enrolar, porque se você não faz isso no começo do teu negócio, a possibilidade, né, é premissa básica de virar uma bola de neve, você não conseguir sair disso é muito grande, e aí o fracasso, ele tá muito atrelado a isso, mas, de novo, tá muito relacionado ao comportamento. O empreendedor, ele tem que entender e ter um start de que ele vai precisar parar e olhar para isso, não é só ir vivendo, então ter uma planilha, ter o controle, isso é essencial para evitar, né, que grandes problemas aconteçam. Rafa, eu tenho uma dica assim que eu dou para algumas pessoas que estão com esse dilema financeiro assim, né, que tem um negócio que é assim, ó. Às vezes a pessoa ela tem dificuldade de se organizar. Então vamos pegar assim uma pessoa que ela não tem essa habilidade, ou não tem essa característica de ser uma pessoa organizada. Se você chegar, digamos assim, para essa pessoa, vamos colocar aqui um sistema de gestão, vamos colocar que seja uma planilha e tal, às vezes a pessoa vai procrastinar. Por quê? Porque isso não faz parte, sabe, do dia a dia dela. Não é o jeitão dela. E beleza, não tem problema. Cada um tem o seu jeito e ok. Então, uma dica que eu dou às vezes é assim. Então, esse exemplo que a Bianca trouxe lá de separar o dinheiro da empresa e o dinheiro pessoal. Se você não consegue ter um controle mais apurado do que você, por exemplo, gasta, então, ao invés de você ficar controlando cada gasto que você tem ali na empresa, separa um dinheiro, digamos assim, para a semana. Tipo, separa lá, quanto que, né, no começo lá, percepção, quanto que mais ou menos assim tem de despesa ali semanal ali para o teu negócio. É R$5.000. Tá? Então, beleza. Então, vamos separar R$5.000 aqui, sei lá, numa conta, alguma forma ali de separar só aqueles 5.000. E vamos trabalhando com esse dinheiro aqui. Beleza. Vai chegar no meio da semana, próxima da semana, você vai ver. Aquele dinheiro foi suficiente ou não? Não deu. É quarta-feira e já acabou a grana. Aí sim, aí eu volto, eu vou olhar para onde foi o dinheiro e eu vou começar a entender talvez aonde que está a sangria, onde que está o problema ali na minha gestão que não está dando certo. Então, às vezes é uma forma diferente de você trabalhar, digamos assim, esse controle financeiro sem ficar naquele tipo assim, gastei 15 aqui, vou anotar. Gastei 50 aqui, vou anotar. E é uma coisa que daí a pessoa tem um pouco mais de dificuldade, né? Porque ela marca ali o primeiro dia, na empolgação. Segundo dia já, mais ou menos. Terceiro dia lá, vou marcar só. Aí depois eu marco no final do dia. E em 3, 4 dias ela deixa de fazer, sabe? Então, a pessoa, às vezes, a gente tem que encontrar assim, qual que é a melhor forma de você se organizar? Às vezes o Rafa vai se organizar de um jeito, a Bianca vai se organizar de outro. E esse planejamento, essa organização, ela não tem que ser um peso para o empreendedor, não tem que ser difícil, né, João? Isso vem justamente para aliviar, pensando nos resultados a longo prazo. Essa organização, ela vai te ajudar e vai evitar problemas maiores, vai evitar que você fique no vermelho no final do mês. Então, o empreendedor, ele precisa ter esse olhar e entender que vem para ajudar e não para ser um peso na vida dele. Mas eu tava pensando aqui, tem aquele caso do empreendedor que ele tá com algum problema ali, mas ele não tá querendo ver, tá jogando para debaixo do tapete. Mas tem o empreendedor que sabe que tem um problema e tá querendo largar os bets. Esse caso, como é que vocês lidam com esse caso desse empreendedor que tá desistindo? Ele vai falir e ele sabe disso e ele já tá desistindo. Ele não procura vocês também? Procura. A gente tem... Meio psicólogo, né? Isso. Vem cá, vou te dar um abraço. Nossa, acontece muito isso. Olha,
tem duas situações mais clássicas aqui, né, que são mais comuns assim nesse tipo de situação. Tem a pessoa que vai procurar a gente, né, e que ele tá lá quase que no final mesmo da reta, e talvez o que a gente vai ajudar essa pessoa é tomar a melhor decisão para perder menos, sabe? Que é tipo assim, ó, para agora, porque você vai perder menos. Se você postergar mais 2, 3 meses aqui, você só vai aumentar um rombo que nesse momento, você não tem que sair. Então, o que a gente costuma trazer? É uma perspectiva positiva, sabe, daquela situação. Ó, agora não dá, mas talvez assim, para aqui e vamos olhar para frente, vamos ver o que dá para fazer, sabe, talvez num outro negócio, sei lá, num outro contexto, mas é uma decisão difícil, ela não é fácil, porque no Brasil, na nossa cultura, a gente tende a não valorizar bem ou não olhar bem para quem não tem sucesso. E principalmente no negócio, né? Então, aquela pessoa que faliu uma empresa aqui no Brasil, ela é vista como uma pessoa mal sucedida, uma pessoa que não foi bem. Diferente de outras culturas. Você pega, por quase exemplo, um ex-presidiário, né? Quase que um ex-presidiário, né? Você pega na cultura oriental, por exemplo, a visão é bem diferente. Uma pessoa que não foi bem com o negócio, que fechou uma empresa, é um sinônimo de conhecimento, de lição aprendida. É alguém que aprendeu com o insucesso e que pode ensinar muito e que tende a fazer diferente, não vai errar nos meus erros, pelo menos, né? Não vai errar nos meus erros na primeira vez. Então, esse é um primeiro ponto, né? Então, você pegar aquela pessoa e às vezes né, ajudar ela a parar ali no momento certo. Agora tem um outro caso, que é a pessoa que ela tá procurando a gente no sentido que daí essa linha do psicólogo que você falou, que ela quer encontrar um ombro amigo. Ela quer às vezes encontrar um reforço positivo de uma atitude que ela não quer tomar, sabe? Então é como se ela tivesse assim, ela quer ir lá para ouvir que a gente fala, não desista, continue e tal, mas às vezes assim, não é eu desistir, mas eu tenho que parar naquele momento, sabe? Mas tem alguma coisa que precisa ser resolvida. Isso, tem uma coisa que se você não fizer nada, esse buraco só vai ficar maior, sabe? Então, é difícil, é bem difícil lidar com esse tipo de situação, porque quando a gente fala de pequeno negócio, na maioria das vezes a gente está falando de negócios familiares, a gente está falando de pessoas que às vezes apostaram basicamente tudo na vida delas para aquilo, a vida da pessoa é aquele negócio, sabe? Então, do nosso ar-condicionado aqui é fácil falar, né? Mas na empresa ali, a pessoa vendo, às vezes vai ter que demitir, né? Tem um monte de gente envolvida, é muito difícil tomar essa decisão, mas é uma decisão que tem que ser tomada, sabe? Então, é complicado, assim, são situações que tem muitos dilemas, assim, por trás de tudo isso. Empreender no Brasil é extremamente complexo também, né? A gente está num país muito, assim, difícil. O empreendedor acaba tendo que ser meio herói, né? Pra pagar as DAF toda. Aí o cara paga a DAF, ele já sente um ódio no coração, já fica meio bolado. Putz, cara, podia estar contratando gente, tô pagando o governo, e aí esse dinheiro não volta pra mim, e tudo mais, né? E existe alguma ajuda que vocês dão nesse sentido também? Da parte fiscal, contábil, administrativa ali, nesse ponto da relação fiscal da empresa? Bom, eu acho que o que é interessante falar, o Sebrae, ele é apoio aos microempreendedores. O que muita gente confunde, acha que o Sebrae empresta dinheiro. Então, não é um banco, né? Não, o Sebrae não é um banco. A gente viabiliza com instituições financeiras para que o empreendedor tenha acesso ao crédito, mas a gente não empresta dinheiro. Em relação a essa questão de fiscalização, a gente tá ali para orientar ele, para trazer, olha, você que é MEI, você tem que pagar a tua DAS todos os meses, porque senão você, enfim, vai ficar bloqueado. Quem tem microempresa tem que pagar os impostos da microempresa também. Mas
orienta nesse sentido. Aí, para fazer na prática, assim, a gente indica alguns parceiros nossos, né, João? Isso, acho que principalmente quem hoje está pensando em abrir um negócio, né, esse momento ali de ter uma ideia e de se planejar, ele é muito importante para você, digamos, já logo de largada, você encontrar assim a melhor forma de você ter uma empresa pagando menos impostos, enfim, né, tendo menos custos ali de cara. Então, por exemplo, o MEI, eu acho que é um tipo de empresa, né, um regime de empresa assim, que hoje, para mim, a não ser que a pessoa tenha muita grana mesmo para investir logo de cara, tá? Mas em geral, assim, acho que deveria ser a primeira opção para se pensar, porque é um negócio, é o tipo de empresa que você vai ter o teu CNPJ, tá? E você vai pagar menos de R$100 por mês, né? Então, poxa, é um custo bem baixo, né? Se a gente olhar para, né, para Brasil, né, contexto brasileiro, então é bem baixo mesmo. Então o que a gente faz, por exemplo, com essa pessoa que quer abrir um negócio? Então a gente vai ajudar ela a se planejar, vamos ajudar aqui a montar um modelo de negócios, né, para entender o que a pessoa vai entregar de diferente, como é que ela vai conquistar o cliente dela, né, o que ela tem de diferencial para oferecer, e junto com essa parte do modelo de negócios, é também aquela parte que é um pouquinho mais chata, mas que é importante, né, para você começar organizado, que às vezes é fazer um plano de negócio, né? Que é olhar assim para o que a minha empresa vai fazer e o que eu preciso, né, ter ali da perspectiva legal do negócio para começar da melhor forma possível, ou seja, pagando menos impostos, né? Então é isso que a gente faz. Quando a pessoa já está com a empresa aberta, a gente, né, tem um tipo de, né, de consultoria também que dá para entrar nisso, mas aí às vezes assim, já é um pouco mais complicado porque às vezes o contador da pessoa vai ser mais indicado, sabe, ele vai conseguir ter uma condição melhor para olhar para aquele tipo de empresa, o faturamento, né, as atividades que aquela empresa tem e encontrar a melhor, né, situação ali tributária para aquele tipo de negócio, né. Mas é assim, quanto menos custo você tiver de largada, é melhor, sabe? Então, por isso que é importante você se planejar, né? Também é algo assim que, tô falando bastante hoje das nossas culturas, né? Também é algo que está um pouco fora da nossa cultura, embora eu tenha percebido que, não sei o que a Bianca acha, mas eu acho que os empreendedores jovens já estão vindo com uma pegada diferente. Acho que a cada geração que a gente tem de empreendedor que está vindo assim, as pessoas já vêm mais preparadas, já vêm assim mais antenadas, sabe, com essa questão de ter mais informações. Isso é legal porque isso vai dar um resultado positivo, mas tem que se planejar, não tem como você queimar essa etapa. Se queimar, daí às vezes tem muita gente que fala assim, mas eu conheço um empreendedor que o cara começou do nada e tal, e teve sucesso. Tem gente, mas é a minoria, né? É a exceção. A maioria que começa sem planejamento, sem ter um entendimento mínimo ali no negócio, infelizmente entra para a estatística lá de mortalidade dos pequenos negócios, né? Então, se planejar, o que é? É você reduzir risco, sabe? É você lá na frente, você cada vez mais aumentar a chance do teu negócio prosperar. Legal. E agora, falando da parte de marketing digital, o que o Sebrae entrega para esse empreendedor nesse sentido? Não só marketing digital, mas comunicação como um todo, Bianca. Perfeito. Bom, o marketing digital, ele é um pilar essencial hoje para os empreendedores. O empreendedor, ele tem que ser encontrável digitalmente por clientes e potenciais clientes. O que o Sebrae entrega nesse sentido? Nós temos muitos cursos relacionados a marketing digital, onde a gente ensina desde a parte mais básica até uma parte mais avançada, e são muito dos nossos serviços são gratuitos. Então, o empreendedor, ele se cadastra, ele faz o curso dele, são assíncronos, então é no tempo dele, ele vai aprendendo. Temos a comunidade de marketing digital, que tem muito conteúdo ali, temos as nossas próprias consultorias, as consultorias que acontecem nos escritórios. A gente tem os escritórios, as sedes mesmo do Sebrae. Nós temos pontos de atendimento que são parcerias com as prefeituras, que é um espaço onde nós atendemos o empreendedor também. E temos as salas do empreendedor, que é mais direcionado para o público do MEI. E todos esses canais de atendimento, nós temos consultorias nessa
temática de marketing digital. Fora todo o conteúdo, né? O Sebrae, ele produz muito conteúdo ao longo do ano. Então, nós temos atuações assim, por exemplo, o nosso podcast, ele é um projeto estadual. Então, eu estou coordenando esse projeto e é uma ação que vai para o Paraná inteiro. Mas nós temos ações regionais. Por exemplo, aqui na regional de Curitiba, temos ações relacionadas a marketing digital, onde os clientes locais podem participar. Aí lá na regional norte, temos ações dos escritórios, dos pontos de atendimento e salas do empreendedor da regional norte, onde os empresários podem participar também. Então, assim, essa parte do digital, ela é essencial e a gente consegue ajudar o empreendedor em muitas frentes. Uma premissa básica hoje, com base na minha experiência, em tudo que eu vejo, se o empreendedor ele tem uma loja física, hoje, ele precisa ter um cadastro no Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio ele é uma ferramenta gratuita e é muito fácil de você se cadastrar. Eu, particularmente, como que funciona, né? Caso quem está nos ouvindo, como que funciona o Google Meu Negócio? Se eu entrar no Google e pesquisar estúdio de podcast, ele vai muito provavelmente me indicar aqui o Estúdio 1504, porque vocês têm um cadastro no Google Meu Negócio. Então, se eu tenho uma loja de roupa e eu estou sediada aqui no centro de Curitiba e eu tenho cadastro no Google Meu Negócio e a pessoa que está me buscando por aquele segmento, digita alguma palavra-chave relacionada a esse negócio, o negócio vai aparecer para a pessoa ali no celular. Então, hoje, as vendas, os clientes, eles vêm muito através do meio digital, não só pelo Google, mas Instagram, Facebook, né? Hoje, nós estamos muito digitais. Então, é essencial que o empreendedor esteja no meio digital. E falando agora um pouco, João, você falou dos jovens, né, dessa geração mais jovem. Eu tenho certeza absoluta que essa geração ela já vem muito preparada, com uma bagagem totalmente diferente para ter um negócio, para ter um empreendimento, porque de certa forma, o fato do jovem, ele ter uma conta no Instagram, ele produzir conteúdo, ele fazer TikTok, ele acompanhar ali as curtidas, o engajamento, isso de certa forma já é um espírito empreendedor. Então, com certeza, com toda certeza, ele vem muito mais preparado. Ele tá mais gamificado, parece, né? Exato, exatamente. E muitas dessas ferramentas para os jovens, quando a gente passa para a parte de monetização, aí a gente já vai entrando numa parte de ensinar o jovem a gerir o dinheiro dele, porque o TikTok ele monetiza, o YouTube monetiza, então já vai aprendendo ali como lidar com essa parte de gestão financeira. Legal. E até essa nova geração de empreendedores, esse é o ponto positivo, ele já vem conectado na internet, né? Mas, por outro lado, eu acho que tem um conflito geracional que, assim, o empreendedor mais antigo, ele me parece, né? Vocês que digam se eu tô falando besteira ou não, ó. Me parece que o empreendedor mais antigo, ele tem uma característica de ser mais resiliente, de entender que primeiro vem o 1, depois o 2, depois o 3, e não vai direto do 1 pro 10. Ele tem uma capacidade de consistência talvez um pouco maior do que essa galera mais nova. Eu acho que quando você falou lá tem que entender o que é o seu diferencial. No caso do empreendedor mais jovem, talvez tenha isso, né? O empreendedor mais jovem, ele é o cara que quer coisa meio rápida demais também, né? Vocês percebem isso lá no dia a dia de vocês? Bastante, né? Eu que trabalho com desenvolvimento de produtos, então eu tenho esse desafio no dia a dia de estar olhando assim para o comportamento das pessoas e entendendo assim qual é a melhor forma. Então, até vocês estavam falando agora da questão da presença digital. Então, esse ano, por exemplo, a gente lançou um curso no WhatsApp usando inteligência artificial para ter um curso rápido, tipo, sabe que não precisa ter interação com outra pessoa. Então, se você quer criar a presença digital do teu negócio, você pode entrar lá, cursos online do Sebrae, curso gratuito, você vai se inscrever e você vai começar a fazer o curso ali no WhatsApp e vai ter uma inteligência artificial por trás ali interagindo com você. Então, é um autoconsumo,
é uma coisa que, tipo, a pessoa, ela realmente, assim, ela tem que estar nessa característica de, eu vou procurar, eu vou dar meus pulos aqui para ter esse conhecimento, e beleza, se eu tiver alguma dúvida, talvez eu procure alguém, mas eu vou, em princípio, assim, tentar aprender sozinha e tomar as atitudes sozinha, né? Então eu olho muito para isso, né? De entender como essa nova geração se comporta e ao mesmo tempo, né, tendo esse desafio de olhar para esses empreendedores, né, um pouco mais seniors e entender que talvez a forma dele aprender vai ser outra. Né? Então, concordo contigo, são características diferentes, mas hoje, assim, pelo menos na minha opinião, eu acho que os dois ali, eles têm, né, como qualquer geração tem seus pontos fortes positivos e né, seus pontos positivos e negativos, né? Eu pessoalmente não consigo hoje te dizer assim, né, qual que dessas que tá mais preparada, tá? Porque eu acho que as duas assim, né, tem coisas legais. Eu acho que e essa é a grande sacada. Acho que o empreendedor ali, que independente de ser uma pessoa, né, um pouco mais velha, um pouco mais nova, se ela consegue ter essa percepção que tem algumas coisas que ela, né, pode pegar ali com quem está mais tempo no mercado. Então, por exemplo, hoje tem uma coisa que as pessoas buscam muito, que é mentoria, né, que é conversar com alguém que já passou por aqueles problemas e tal, e que talvez, né, a história de vida dele, a aprendizado de vida dele possa somar e me ajudar a buscar soluções que às vezes um consultor não vai trazer, porque ele não viveu aquela dor, aqueles dilemas dentro daquele negócio, né? Então, esse tipo de coisa eu acho que faz bastante diferença, né? Mas realmente, assim, são públicos bem diferentes, e pra gente que tem esse desafio de lidar com todos esses empreendedores, né? Todas essas gerações, a gente tem que ter bastante tato, tem que ter bastante empatia ali para realmente ver qual é a melhor forma, né? É personalizar. A gente vai atender e entregar com base naquilo que com base na persona. Se o cliente ele tá mais conectado no digital, ele gosta de aprender pelo digital, a gente vai ter que trazer uma solução digital para ele. Agora, se é um público, não, eu gosto de estar dentro da sala de aula, eu gosto de escutar o professor, eu gosto de fazer atividade, eu gosto de montar plano de negócio no caderno. Aí, então, o Sebrae, isso vai muito de encontro com o que você falou lá no começo, Rafa, de como que a gente se adapta, né, para atender a todas as mudanças que acontecem, mas é isso, a gente precisa estar muito ligado para personalizar a experiência do cliente. A pandemia mexeu muito com as pessoas nessa questão de comportamento de consumo, né? Porque, por exemplo, antes da pandemia, a maioria das coisas que a gente fazia era presencial, sabe? E o presencial, ele saía muito bem numa cidade maior, numa cidade menor e tal. Hoje a gente já não tem essa certeza. Pelo contrário, né? Cada vez mais, né, Bianca, a gente está entendendo que o digital ou o híbrido ali, ele tá muito mais forte, porque o que nós observamos? Hoje, para a pessoa fazer um curso e que ela vai ter que se deslocar, tudo, essa pessoa vai pensar algumas vezes antes de decidir ir ou não naquele curso. Ela pode até se inscrever ali, gratuito e tal, vai meio que no impulso, às vezes alguém indica tal, mas o ir efetivamente, né, então a pessoa vai pensar duas vezes. Então, o que a gente tem assim como desafio? Como é que a gente entrega talvez um valor diferenciado? Como é que a gente chega nessa persona, né, e a gente é mais efetivo? Então, a pandemia, né, não só para o Sebrae, mas como, né, para qualquer empresa que trabalha com educação corporativa, ela trouxe uma série de coisas que a gente não sabe ainda qual é o melhor caminho. Então temos que estar atento, né, entendendo bastante esse comportamento e aprendendo para ver o que vai ficar, né, de tudo isso. E olha que engraçado, ó. A pandemia mexeu com as pessoas. Eu tava dando uma olhada num estudo que saiu também, João. É um estudo de uma institucional. Ela acompanhou as pessoas que compravam cursos online e ela acompanhou a evolução dessas pessoas após o curso ou fazendo o curso. O que os caras descobriram? Que menos de 20% dessas pessoas que compram o curso terminam esse curso. Sim.
E aí, quando você fala pra mim que a pandemia mudou a vida das pessoas e a forma como elas estão consumindo a cada vez mais digital, eu vejo isso, mas isso me dá uma coisa assim, uma ansiedade, né? Porque, veja, se a maioria das pessoas que consomem produtos digitais, ela não consegue ter foco para concluir esses produtos digitais, como é que vai ser o ensino daqui para frente, principalmente uma instituição como o Sebrae, por exemplo, que precisa ajudar as pessoas a evoluírem nos negócios delas? Como é que isso vai acontecer? Se cada vez menos elas vão para o presencial, cada vez mais elas estão dispersas em um monte de informação que tem na internet, como é que vai ser isso? Rafa, eu acho que talvez esse estudo ele esteja relacionado a plataformas, né, que a gente tem hoje de cursos online, onde o valor agregado ao produto ele não é tão alto. Então, eu acredito que essa taxa de 20% das pessoas chegam até o final daquilo que elas compraram como curso, tem a ver com o ticket médio do produto, do valor do produto. Porque, por exemplo, quando eu, Bianca, eu compro na internet um curso de R$ 2.000, o meu comprometimento em consumir aquele curso, porque o meu investimento foi alto, ele é muito maior do que com um curso de R$ 30. E esses cursos mais baratos é o que a gente tem, é o que está muito disponível, é o que está muito em alta hoje. Então, eu acredito que está muito relacionado com isso. E também porque a produção, os especialistas, digamos assim, no mundo online, ele tá, eu não sei que palavra que eu uso, mas tem muita gente hoje produzindo Os curso. lançadores, Isso, os exato. influenciadores e Tem tal. muita gente gravando curso, lançando curso, pessoas que talvez nem tenham, né, o conhecimento na prática sobre aquilo, mas de alguma forma ele aprendeu e tá certo, é uma oportunidade, a pessoa tá empreendendo, tem que fazer mesmo, mas eu acredito que a gente tem uma distorção nesse sentido, sabe, do que realmente tem um valor agregado e do que é mais do mesmo, digamos assim. Mas eu particularmente tenho um pouco de preconceito, assim, abrindo pra vocês em relação a essa galera, assim. Porque a internet ficou meio sensacionalista, não sei se vocês perceberam isso, mas assim, é muito difícil você conseguir consumir um conteúdo na internet hoje, assim, falando de conteúdo gratuito, aberto, que vai te entregar um alimento sólido, assim, sabe? Tem muito gatilho, muita gente querendo chamar a tua atenção, muito, tipo, olha pra Todo cá, mundo competindo, olha pra cá, concorrendo. faz, arrasta pra cima e Sim. tal, vídeo rápido, fala 5.000 coisas ao mesmo tempo, aí você tem que ficar ali, e a galera que coloca ainda no +2 ainda pra consumir ainda mais rápido e tal, aí todo mundo vira um ciborgue, assim, né, e ninguém consegue mais entender o que tá acontecendo no mundo, cheio de informação, um mundo cheio de coisa que você pode aprender hoje e ficar milionário amanhã, mas que ninguém consegue ficar milionário de verdade, porque, de fato, a promessa acaba ficando vazia. Rafa, essa pergunta que você fez, assim, né, eu não tenho a menor ideia, assim, da resposta dela, sabe? Eu acho que isso quem trabalha hoje com educação, assim, tá buscando entender realmente, assim, qual é o melhor caminho. Como a Bianca falou, assim, quando a gente fala hoje, por exemplo, de educação digital, de cursos digitais, a gente tem um oceano vermelho gigante, né? Então, qualquer pessoa pode produzir um conteúdo, né, criar uma jornada e tentar vender um curso. Eu, como trabalho com isso, então, uma das coisas que eu faço é tentar sempre pesquisar, conhecer bastante o que está sendo vendido. Então, por exemplo, semana retrasada, semana passada, gosto bastante de surf, né? Daí eu falei assim, vou dar uma olhada, assim, tá? Daí, né, eu tava olhando no YouTube, lá tem bastante vídeo, aí comecei a ver algumas pessoas que estão ofertando o curso, vou pegar um aqui para ver o que está sendo oferecido, né? Então, um surfista é uma pessoa que, além de ser surfista, é formado em educação física, assim,
Eu até já tinha visto uns vídeos dele, mas não conhecia. Daí foi atrás para conhecer, aparentemente uma pessoa, sabe, com bastante repertório e tal, uma pessoa, em princípio, bem preparada, sabe? E o cara oferecendo um curso, né, de como, voltado mais para o surfista iniciante, né? Como você se tornar, né, aprender a surfar, curso online, fazendo em casa, tá? E, assim, um curso sendo vendido a quase R$1.000. Aparentemente, muito boa proposta, um bom curso, sabe? Uma estrutura bem boa. Uma coisa que eu acho que se eu tivesse naquele momento de aprender a surfar, eu tenderia a pagar. Agora, a pergunta, né? Será que eu iria até o fim? Então, primeira coisa, sabe? Eu acho que tem muito a ver, assim, com o fato gerador. Eu acho que se a pessoa, né? Pegando esse exemplo aqui, se ela está disposta a aprender a surfar, ela não mora na praia, ela entende que aquilo vai poder ajudar ela, eu acho que isso pode fazer diferença, sabe? Em ela ir até o final daquele curso, de consumir mais e tudo. Então, eu acho que esse fato gerador. Quando você pega alguma coisa assim que você às vezes está pegando por impulso, uma coisa às vezes que é tipo, tô comprando um curso a R$20, R$19 e tal, acho que a chance realmente de você abandonar aquilo, né, lá antes da metade assim, é muito grande. Então tem o fato gerador. O segundo tem a ver também assim dos estímulos que são dados, sabe? Então se você pega um curso que é só uma videoaula e que é uma coisa muito massiva, muito chata, eu acho que também isso vai fazer a diferença, sabe, entre você se manter ali, manter na audiência ou não, né? Então eu acho que tem esse desafio também, né, dos recursos educacionais que você vai usando, né, de como você vai criando esse engajamento das pessoas, mas não tem uma fórmula, sabe? Não tem como, tipo, falar, hoje qual que é a melhor fórmula para dar certo. Então, você pode até apostar muito no lançamento, né? Então, talvez eu ganhe o dinheiro, eu vendo bastante lançando as coisas, mas qual que é a taxa de retorno que eu vou ter? Será que essa pessoa vai comprar alguma outra vez? Ou melhor, será que ela vai indicar isso que ela comprou para outra pessoa, né? Então, tem esses desafios. E a gente que trabalha, né, por exemplo, o Sebrae tem muita coisa gratuita. Tem muita coisa gratuita mesmo. Então, a gente tenta o quê? Transitar em formatos diferentes. Então, eu vou ter o curso do WhatsApp, que é um curso sozinho. Eu vou ter, talvez, um outro curso com ferramentas. Então, eu vou apostar em ferramenta. Eu vou trazer muito casos de outros empreendedores ali para... Então, eu vou tentar transitar, né, em formatos diferentes para apostar que talvez essa diversidade dentro dos recursos que eu utilizo ali, talvez ela possa ser alguma coisa que vai manter a pessoa mais fiel. Tem uma coisa que você falou, da questão do investimento desse empreendedor do curso, o investimento deles versus o retorno dele. A gente tem uma outra empresa que faz podcast aqui com a gente, que é uma empresa de curso, é uma plataforma aqui de Curitiba, de cursos online. Eles são os insiders por trás desses profissionais que fazem os cursos, os experts, né? E aí, conversando com eles, num podcast, inclusive, que a gente gravou aqui, eles disseram que menos de 1% não, exatamente 1% da base de clientes dele consegue ter uma margem de lucro relevante para conseguir viver só disso, né? Então, assim, a maioria dos profissionais geram uma margem de lucro razoável ou baixa, e uma parte, né? E a grande maioria deles não gera margem nenhuma, né? O que tem acontecido no mercado também, então assim, olha que louco, né? Conversando com eles, eu comecei a perceber. Tem do lado o consumidor desse curso, que é uma pessoa que está ali disposta, está querendo aprender, tem um pouco de ansiedade, de vontade, porque é coisa do ser humano, né? A gente compra coisa, assim, a gente compra coisas o tempo todo, principalmente quando a gente começa a ganhar dinheiro, primeiro, segundo salário ali, a gente compra coisas que a gente não vai usar. A gente é assim também, né? Tem que pensar nesse sentido. Mas aí essas pessoas não super ansiosas acabam comprando por impulso ali o curso, e por outro lado o próprio expert, a pessoa que está lançando o curso, é também super ansiosa, acaba investindo demais para tentar vender, achando que aquilo vai ser uma bala de prata, e acaba que ela não, de fato, consegue rentabilizar aquele curso. Então a gente tem pessoas frustradas dos dois lados. Olha que coisa engraçada, né? Quer dizer, não é engraçado, né? Mas eu acho curioso, assim, sabe? Porque de um lado tem um empreendedor que não consegue dar resultado financeiro no seu negócio
como expert. Do outro lado, também tem uma pessoa que não consegue chegar no seu objetivo, que é aprender alguma coisa, que é ter... usufruir do benefício daquele curso que ela está consumindo. Enfim, é muito curioso, né? Não, é bem doido isso, mas eu vou trazer agora pro Sebrae, aí, pro dilema de empreendedorismo que a gente trabalha bastante dentro do Sebrae. Vou tentar fazer uma analogia aqui que eu não sei se é melhor, mas quando, por exemplo, explodiram lá as paleterias mexicanas, né? Então você teve gente que ganhou dinheiro no começo, que talvez ali pegou, né, o início daquela... Pegou o Oceano Azul ali. Isso, que era uma moda, era alguma coisa ali, né, que estava quente naquele momento, e você tem pessoas que acabaram investindo, sei lá, numa franquia ou num negócio, mas que já estava lá no ciclo final lá de vida desse tipo de negócio, né? Não que não tenha paleteria, que não deve você ganhar dinheiro hoje, mas é um negócio que vai exigir um planejamento, uma estratégia assim, muito assertiva para se sustentar. Então, quando a gente olha, por exemplo, para esse mercado hoje de produção de conteúdo, de cursos digitais especificamente, né, é mais ou menos isso. Então, você tem hoje, uma perspectiva, se vendeu muito essa questão de, fique milionário, ganhe muito dinheiro, né, vendendo cursos, e dá para ganhar dinheiro? Talvez dá, mas a maioria não vai conseguir. E por que não vai conseguir? Porque talvez assim, não está olhando para a estratégia de negócio, não está olhando assim para qual é o diferencial, não está talvez tendo primeiro um entendimento daquele mercado, daquele cliente, de entender qual que é o melhor formato, qual que é a melhor plataforma, ou até anterior a isso. Será que antes de eu investir muito recurso, será que eu não posso fazer um teste? Será que vou produzir um conteúdo aqui, vou subir no YouTube e vou fazer um teste aqui com pessoas que eu conheço e que seria um perfil desse público e que vou ver se tem consumo, e se tiver consumo vou conversar com essas pessoas para ver o que elas acharam do meu conteúdo, né? Então, fazer um teste aqui de um produto para ver se pode dar certo, né? Então... tem tudo isso? No final do dia é sobre negócio, né? É sobre negócio que a gente vai estar falando. Exatamente, sempre sobre negócio. E é exatamente isso que a gente concluiu, né, na conversa lá, que assim, olha só, eu vou fazer um curso, então eu preciso aprender sobre como fazer marketing digital. Pera lá. Alguma coisa tá errada aí. Você, quando abre uma padaria, você quer saber como fazer um panfleto de pãozinho cheiroso? Não faz muito sentido. Mas nos negócios digitais, as pessoas têm essa curiosidade, essa inversão do valor. Assim, ao invés de você olhar para o core business, que é como você faz um bom produto digital, ou um bom curso ali, um bom conteúdo, que realmente impacte a vida das pessoas, que realmente tenha demanda no mercado... As pessoas não fazem essas perguntas de negócio corretamente e acabam querendo só saber como fazer o marketing digital daquilo que elas nem sabem o que é. Então, essas histórias que são curiosas. Eu até puxei esse gancho e aí curiosamente foi pro lugar que eu queria até comentar essa conversa. Porque, assim, em outra consultoria que eu faço aqui, o que eu percebo, muitos clientes, eles procuram a gente lá na consultoria para fazer marketing digital. Eu quero fazer marketing digital, quero vender o meu produto. Só que a gente faz o marketing digital para ele, né? Marketing à venda, você vende assim, você faz o marketing assim, você estrutura o teu site assim e tal. Show de bola, vamos nessa? Vamos nessa. Colocamos dinheiro lá nos anúncios e tal. E aí, quando vai começando a chegar os clientes, e a gente vai acompanhando a forma como ele atende esse cliente, a gente vai acompanhando a forma como ele vende, a forma como ele transforma aquela demanda com a oferta dele em um negócio, e a gente percebe que o marketing digital tá tudo certo, sabe? Tá dando resultado. Tá dando resultado. Tá entregando aquilo que foi estipulado. Que foi acordado, Só que aí ele não tem um bom atendimento, só que aí ele não demora para atender os clientes, aí ele faz um preço maior do que o concorrente dele do lado, aí ele se superestima, acredita que o negócio dele é muito maior do que é, aí ele fala que o problema tá no mundo e não nele, e aí a gente chega no ciclo que a gente volta lá, que é a questão do comportamento desse empreendedor que não consegue olhar para si, não consegue olhar para os seus valores, não consegue olhar para dentro do negócio dele, sabe? E ver que, poxa, cara, você pode fazer o melhor marketing do mundo. Se você não tiver um negócio que atenda a uma demanda real, você não vai conseguir nada, né? Sim. E é a questão das perguntas de negócio, né? Sim, e eu acho, Rafa, isso que você traz
tá muito relacionado a... Não é simplesmente atrair o cliente. Você precisa atrair e você precisa fazer com que ele fique. E esse ficar, a gente fala, se resume ao quê? A um funil de vendas. É a gente olhar para o processo como um todo, né? Então, eu atraio, depois que eu atraio esse cliente, quais são as próximas fases? Quais são as próximas etapas? E se ele comprar de mim, como que eu gero uma experiência inesquecível para ele, para fazer com que ele queira voltar mais vezes, e mais do que voltar mais vezes, como que eu faço para que ele me indique para outras pessoas? Porque tem muitos segmentos hoje que eles se sustentam na base da indicação. É uma pessoa que indica outra pessoa, que indica outra pessoa. Mas todo esse processo do funil de vendas, ele precisa estar muito estruturado. Porque não adianta a gente atrair lá, eu estou com uma campanha ativa, né, no Instagram, que está me trazendo, por exemplo, 100 leads por dia, mas eu não tenho estrutura, eu não tenho como atender esses 100 leads, ou eu não dou a atenção necessária para eles. Aí todo o esforço que eu estou colocando no marketing, ele não está valendo de nada. E tem outro ponto também que agora eu lembrei, essa questão do marketing muito bem feito. Eu tive uma experiência com uma churrascaria aqui em Curitiba. Gente, o Instagram da churrascaria, tipo, quase 100 mil seguidores, lindo, maravilhoso, aquela coisa de dar água na boca, constância, conteúdo, vídeo e tudo mais. Aí eu decidi ir até a churrascaria. Gente, a experiência foi horrível em todos os sentidos. E o que tava nítido ali que faltava? Processo. Não tinha processo, dava para ver que tava tudo bagunçado. Então não adianta fazer um marketing perfeito e não olhar para os outros processos que vão fazer com que o cliente fique com você. Isso aí. A gente tem um programa no Sebrae lá bem bacana, que a gente trabalha com empresas de comércio. E uma das formas que a gente encontrou de mobilizar o empreendedor foi fazendo o que a gente chama de cliente oculto dentro do negócio dele, sabe? Então a gente pega uma pessoa lá que ele não conhece, que ele não sabe que vai estar ali pelo Sebrae, a pessoa vai lá e vai fazer uma compra. Inclusive a gente dá uma grana para a pessoa gastar mesmo dentro lá do estabelecimento. E ela vai olhar para tudo isso. E depois com os resultados, né? Claro, ali a gente tem um método, ali tem, né, todos os itens que ela vai analisar, e depois a gente chega com isso para conversar com esse empreendedor. Para justamente, né, nessa linha que vocês estavam falando, dele entender que a jornada de compra assim, do consumidor, ela vai bem além, né? Então, se você, legal, você faz um marketing bom, mas chega lá, o atendimento é ruim, a vitrine é ruim, a experiência é ruim, adiantou de pouco, né? Talvez até uma parte funcionou, que é você levar o cliente para dentro do negócio, mas ele não vai retornar, né? Então, a empresa é um organismo sistêmico, né? Então você tem que estar olhando para todos os pontos, né? E as dicas sempre que eu dou assim pensa na jornada do cliente, aqui que tem que estar o foco, sabe? Não é estar o foco para dentro do teu negócio, tem que estar o foco no cliente. Então, desde o momento que o cliente vai ver, né, vai de alguma forma ver o teu anúncio, né, chegar na tua divulgação, até o momento que ele sai da empresa, né, e que depois talvez ele possa até ter um pós-venda, cara, como é que tá essa experiência? É isso aí. E olha só, as pessoas, eu acho que nessa era que a gente está vivendo, né, que é a era digital, tudo muito conectado, as pessoas, elas têm se importado, eu acho, né, eu tenho 29 anos, né, não sei quase nada da vida ainda, mas assim, pelo que eu tenho percebido, as pessoas parecem estar muito mais ligadas com a parte estética das coisas, assim, nessa era de Instagram que a gente vive, né? De, cara, tem que estar bonito esteticamente e tudo mais e tal, da porta para fora. Só que acabaram, de repente, deixando de lado alguns conceitos básicos de
de negócios e até de vida, né? Poxa, uma pessoa que tem sucesso em alguma área da carreira dela, ela teve que passar muito tempo estudando, muito tempo trabalhando. Uma pessoa que se destaca em alguma função, ela tem uma bagagem por trás ali para fazer isso. Não existe overnight success, né? Você constrói tudo aquilo. E assim, eu acho que é no negócio também. Você constrói um negócio de sucesso fazendo o back-office muito bem feito e também fazendo um bom marketing, mas não o contrário. Não é primeiro um bom marketing e depois eu me preocupo com atender, entregar, dar um bom serviço e tudo mais, né? Vocês percebem isso também, que eu tô percebendo? Assim, as pessoas estão muito... Principalmente essa questão da churrascaria que você falou aí. Imagino eu, dono da churrascaria, assim, um cara meio... A gente tem que fazer um bom marketing. Não, tem que estar o Instagram. Contrata lá uma pessoa do Instagram lá, faz o vídeo, não sei o que e tal, e tal, e tal. E às vezes ele não tem uma gestão boa dos funcionários dele. Contrata o Instagram, faz a agência de marketing trabalhar mais. Mas às vezes ele não organizou certinho um treinamento pro atendente. Às vezes ele não tem um bom fornecedor. Esse mesmo cara que faz o marketing da churrascaria, ele desliga a geladeira dele no final do dia e acaba ficando com o refrigerante tudo chocado no outro dia. Então, assim, essas coisas que me parece que as pessoas estão meio que perdendo a mão nesse sentido, assim, os negócios, os donos de negócios, né? Rafa, eu me arrisco a dizer que esse problema ele já existia. Já existia, Já antes existia. da era digital. Eu acho que ele se materializou de uma forma diferente, né? Então hoje tudo precisa ser instagramável, mas antigamente ou anteriormente, assim, eu acho que esse problema existia porque o que era, né? Quais eram os dilemas, né? Eu quero trazer cliente para o meu negócio, eu preciso, né, fazer lá a panfletagem, preciso mandar lá, sei lá, a carta para o cliente para ele saber, mas na hora que o cliente chegava ele não estava preparado. Então, eu acho que esse problema ele já existe há um bom tempo, sabe? Ele vem de tempo, mas agora ele está com uma característica diferente, né? Eu acho que ele tem muito a ver com também esse momento que a gente está hoje, aí eu acho que tem mais, né, mais a ver com o contexto de hoje, que é o que a gente demonstra e não o que a gente é, né? O que a gente parece ser e não o que a gente é de fato, né? Mas assim, o empreendedor não adianta só trazer, não adianta só colocar um esforço, sabe, para trazer cliente. Claro que tem que trazer, né? Você tem que colocar energia ali em trazer cliente. Pô, tem concorrência para tudo hoje, né? Então, se você não estiver olhando para isso também, isso vai gerar um gap ali no teu negócio. Mas é o negócio da jornada, né? Então, tá bom, beleza, tem um desafio de trazer, mas como é que a gente vai atender, como é que a gente vai reter, como é que a gente vai criar uma boa experiência, sabe? Mas para mim, eu ainda acho que esse é um problema que ele só ganhou uma característica diferente para agora, talvez sabe? Ele mude de nome, mude de figura ali, troca de roupa, mas é o mesmo cara. Isso, porque daí eu acho que tem a ver com aquilo que você falou, com o comportamento nosso, sabe? Por que aconteceu, isso, né? Inclusive, que no Sebrae, o que acontece bastante? Às vezes, o empresário ou quem quer abrir um negócio, ele, na verdade, é o empresário. Quem já tem empresa, ele chega achando que ele sabe qual que é o problema. Ele chega, por exemplo, ali no nosso atendimento para consultoria, falando: eu preciso fazer o marketing da minha empresa, porque eu não tenho cliente. O que a gente faz? O que nós fazemos, né, no Sebrae? A gente busca entender o contexto. Peraí, me conta um pouquinho mais. Como que é a tua gestão como um todo? Fala um pouco das outras áreas. A gente não pode, o cliente ele chega falando: olha, eu tô com um problema em marketing, e a gente fica olhando só para cá e não, então vamos olhar para o teu marketing. A gente faz todo um diagnóstico, né? Porque muitas vezes o empresário ele acha que é uma coisa, mas pode ser que não seja aquilo. Então a gente tem essa postura no Sebrae. Sempre que um cliente chega, a gente vai olhar para o todo, vamos procurar entender o contexto, e aí com base nessa triagem, nesse diagnóstico, a gente parte para ação. E é engraçado ver como alguns empreendedores se chocam quando eles percebem que, na verdade, não é aquilo que eles achavam que era. E é interessante como a gente consegue fazer o empreendedor refletir sobre isso,
sabe? Mas essa questão, ela acontece, ela é muito comum e a gente precisa sempre olhar para o todo. Legal demais. Eu queria agora fazer um exercício com vocês, que é o seguinte: vocês são consultores de empresas, então acho que vocês vão sair super bem nesse exercício. E é o seguinte: eu sou um empreendedor que quero agora montar um negócio. E aí eu vou consultar vocês sobre qual é o passo a passo para começar a estruturar o meu negócio do zero ao 1, do zero ao negócio rodando, bem feito e a casa arrumada. Qual o primeiro passo que eu tenho que seguir? Pensar numa ideia de negócio. Ter uma ideia. Ter uma ideia. Mesmo que você não tenha ainda certeza que aquela, vamos pensar assim, é a tua ideia querida, mas você vai ter que... A gente vai te sugerir você pegar uma ideia para a gente começar a trabalhar em cima dela. Porque a ideia, ela vai ser o elo ali do trabalho que a gente vai realizar depois, sabe? No sentido de entender quem que é o teu cliente, o que você vai oferecer, qual que é o teu produto, qual que é o mercado que você vai atuar, sabe? Então, pensar numa ideia de negócio é o primeiro passo. E aí vem um desafio que é assim, eu não tenho uma ideia ainda, eu não sei, eu quero empreender, mas não sei o que vou fazer. Tem muita gente que procura assim nesse estágio? Tem gente, principalmente no começo de ano, sabe aquelas promessas que a pessoa faz assim de mudança de vida e tal, né? Então vai acontecer, Isso. então vai acontecer. Ou também vem aquelas, né, aquelas notícias assim, o que vai dar dinheiro esse ano, quais são as tendências, né? Então é comum. A tendência é ser empresário. Então. Por aí. Ou lançar curso digital. Então assim, o que a gente vai te ajudar? Vamos mais ou menos fazer um trabalho de psicologia ali, conversar com você, para te ajudar, às vezes, a criar algumas reflexões para ver o que pode ser, sabe, interessante para você. Então, ó, uma coisa que eu costumo fazer é ajudar a pessoa a refletir que, embora o negócio, ele é uma empresa e você quer ganhar dinheiro com aquilo, legal, acho que a maioria das pessoas querem ganhar dinheiro, né? Mas assim, o que está por trás daquilo tem que ser algo que você se identifique. Então, um exemplo, se você, né, vou pegar o exemplo classicão aqui de panificadora, tá? Eu quero abrir uma panificadora, mas assim, você hoje, você estaria disposto a acordar bem cedo, abrir mão dos teus finais de semana, a talvez ter uma rotina de horário aí que vai tomar boa parte do teu dia? Não, porque, eu já tenho uma programação, minha rotina e tal, tô com um filho pequeno, não posso, esquema familiar já me pega bastante para isso, então acho que a panificadora não é uma boa para você. Por quê? Porque, né, o tipo do negócio ali, hoje, ele não tá condizente, sabe, com o que você pode dedicar, sabe, em termos de vida. Outra coisa, o que você gosta de fazer, sabe, coisas que você tem a ver contigo, porque também assim, né, vou pegar meu exemplo aqui, sou vegano, cara, não tem nada a ver eu querer entrar num negócio que, tipo, sei lá, esteja envolvido com carne, com outras coisas assim, porque não tem nada a ver comigo isso, sabe? Então, essas reflexões que a gente vai começar a gerar de cara se você não tem uma ideia de negócio, tentar buscar coisas que tenham a ver com você. Legal. E aí, passando dessa arrebentação aí de tem uma ideia, e eu entendo que meu lifestyle se comporta dentro dessa ideia, então tá tudo certo com relação a isso. Dá pra mim. Qual é o próximo passo? O passo da frente? Vamos colocar essa ideia no papel. Vamos criar uma estrutura para ela. Vamos fazer um modelinho aqui de negócios dessa tua ideia. Do tipo, quem é o teu cliente? Sabe? Para quem que você vai vender? Aí vem sempre aquela resposta classicona. Eu vou vender para todo mundo. Para todo mundo compra. Mas nem a Coca-Cola vende para todo mundo, porque tem gente que não gosta de refrigerante, tem gente que não pode tomar refrigerante, tem um monte de gente que não toma Coca-Cola. Então como que você vai vender para todo mundo? Né? Aí então já começa aquele primeiro exercício. Quem é o teu cliente, tal, entender um pouco mais. Qual que é a tua proposta de valor? Né? Ou seja, lá como a gente fala no Sebrae, o que vai fazer brilhar os olhos do teu cliente? Por que ele vai comprar com você e não vai comprar com o concorrente que ele já conhece, que ele já está habituado a comprar?
tá? Como que você vai fazer com que esse produto chegue para o seu cliente? Como que você vai ganhar dinheiro com isso? Quanto que você vai ter que investir de largada para esse negócio, sabe? Então a gente vai ajudar essa pessoa a estruturar minimamente ali um modelo de negócio para que essa ideia comece a tomar corpo, para que se ele for conversar lá no churrasco de final de semana lá com o cunhado dele, falar o que é ideia de negócio, ele já começa a ter condição de falar, sabe? O que é aquela ideia de negócio que ele vai fazer. Ele já começa assim a poder falar para as outras pessoas para começar a pegar alguns feedbacks. E já tem ferramenta? Você quer falar? Eu ia falar exatamente isso. Rafa, ferramenta. A gente tem lá no Sebrae, inclusive, o Canvas. O Canvas, ele dá toda essa visão do todo que o João está trazendo. É uma ferramenta digital. O empreendedor, ele cria isso, ele responde a todas essas perguntas online, digitalmente, e ele consegue fazer um download do PDF desse canvas da proposta de valor dele. E aí ele vai ter essa visão macro. Então o Canvas, assim, ele é uma das principais ferramentas hoje do Sebrae Paraná para colocar essa ideia para fora, para construir esses passos iniciais. E outro ponto que eu acho importantíssimo e que muitos empreendedores não dão atenção é a definição do público-alvo. Se os empreendedores soubessem o quanto ter uma definição, você saber exatamente para quem você vai vender, o quanto isso facilitaria todo o processo dele, ele faria isso no começo. Uma outra coisa essa definição do público-alvo, ela evita, por exemplo, quando você oferece o teu produto para um cliente, o cliente fala, não, muito caro, não, acho que não vale tudo isso aí, não. Se você tem a tua persona definida, o teu público-alvo definido, você entende o valor do seu produto, isso significa que esse não é o teu cliente. Ele não faz parte do teu público-alvo e tá tudo bem. Não tem problema. É caro para ele, mas para o teu público-alvo não vai ser caro. Então, esse processo ele é muito importante. Às vezes você ter um cliente que vai te causar um problema é pior do que você não ter nenhum cliente, né? Ainda tem esse ponto, né? Que é quase um casamento ali, né? Você vai entregar, Sim. Principalmente no setor de serviços, né? Você vai entregar teu braço, tua vida, teu sangue pra aquele cara. Se não tiver um fit legal ali, pode causar muito atrito, você pode prejudicar o teu negócio, né? Exato. Fazendo isso. Exato, porque é aquela coisa, né? As pessoas, elas são muito movidas por emoções hoje. Então, quando eu não tenho uma experiência legal, a possibilidade de eu levar aquilo para fora, externalizar, contar para outras pessoas e hoje em dia até colocar nas redes sociais que eu não gostei, que não me atendeu, que não entregou, que foi caro e não foi aquilo que eu esperava, é muito grande. E isso pode estar atrelado ao cliente errado. Aquele não era uma pessoa para consumir o que você estava oferecendo. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Legal demais. E aí entendemos então quem é o cliente, fizemos o Canva, definimos ali quem é a persona, quem é o público. O que eu faço depois? Agora vem a fase que é tirar o seu bumbum da cadeira. Tem isso também? Tem isso também. E aí a gente começa a buscar validar o teu produto, o teu cliente e o mercado. Por que precisa validar esses três? Primeiro o teu produto, porque quando a gente normalmente tem uma ideia de negócio, a gente tende a encarar aquela ideia como um filho querido, que não tem defeito, que é perfeitinho. Melhor coisa do mundo, que só eu faço, né? Então é importante validar isso. O cliente é que vocês acabaram de falar, é saber se realmente é a pessoa certa. E o mercado é para você ter esse entendimento de como está esse mercado, sabe? De como que ele está, como que está essa dinâmica. Será que esse mercado já está no ciclo de vida final dele? Como é que ele está ainda, sabe? Então, e ter essa validação, isso vai ajudar com que você aprenda mais rápido e que você evite de gastar muito dinheiro. Porque assim, se você for começar hoje um negócio,
E se você não fizer nada do que a gente está falando aqui, você vai investir um dinheiro, seja lá o dinheiro que for, um recurso você vai investir, e você vai começar... Você vai abrir a empresa, dia 1 de abertura, beleza, estou com a empresa aberta aqui, seja digital ou presencial, vou esperar clientes aqui. E aí você vai começar a ter, ou vou atrás de clientes, né? E aí tudo aquilo que eu falei que você poderia ter testado lá, você vai começar a testar depois da empresa aberta. Só que daí assim, você já vai estar ali às vezes com aquele desafio de pagar as contas, né, com a expectativa lá em cima que a coisa, né, dê certo. Então você pode testar o que é ser empreendedor e testar o seu negócio antes de estar com essa empresa aberta, né? Então por isso que essa validação do teu produto ou do teu serviço, de entender o teu cliente, né, entender o teu mercado, isso aí vai ser diminuir o teu risco, né? Quando às vezes as pessoas me perguntam, mas esse negócio tem risco? Todo negócio tem risco, tá? Mas quando eu faço isso, eu vou começando a baixar essa curva do meu risco. Mas agora, no caso de uma... Tem negócio que eu acho que é mais fácil validar, né? Seu curso, por exemplo, você vai lá e faz um curso e mostra pra alguém, eu acho que é mais fácil. E quando é um negócio, tipo uma panificadora, por exemplo, como é que eu valido uma panificadora? Tem algumas formas, tá? De você criar ali o que a gente chama de protótipo para você validar. O que você pode usar como protótipo, acho que tem muito a ver com o tipo de negócio, vamos pensar assim, com o modelo de negócio que você vai criar. Vou pegar aqui uma ideia bem aleatória, tá? Vamos dizer que você quer criar uma panificadora que seja um autosserviço. Não vai ter ninguém atendendo. A pessoa vai chegar lá, vai pegar os produtos, vai pagar e vai sair. Então, você pode validar esse tipo de negócio. Aí talvez assim, a questão não é validar o pão ou o bolo que você vai vender lá. A questão é você validar essa experiência, né? Se as pessoas hoje elas estariam dispostas a ir num lugar, não ter com quem falar, comprar, pagar e sair, sabe? Então, o que isso pode ajudar? Pô, será que se eu criar um vídeo, mostrar para as pessoas esse vídeo e ir tendo uma forma de vendo com ela se ela estaria disposta, o que ela acha daquilo, é uma forma de você validar, sabe? Talvez sofisticando um pouquinho mais aqui a coisa. Será que se eu criar um vídeo de realidade virtual e colocar um óculos para a pessoa ali e testando o que é aquela... Eu posso colher bastante feedback, né? De como seria essa experiência. Ou até um mais básico, sabe? Uma validação mais básica aqui. Definindo a persona lá que a Bianca falou. E entregando, sei lá, um formulário, alguma coisa ali, conversando com essas pessoas, para ver se essa pessoa seria disposta a comprar alguma coisa dessa. Então, tem formas de validar, sabe? Agora vamos pegar um negócio uma panificadora mais clássica. Não, minha panificadora vai ser bem comum, sabe? Eu vou ter um negócio bem basicão aqui, de bairro mesmo e tal. Então, talvez a forma de você validar é você pegar as pessoas, né, que estão lá, o teu potencial cliente, e ver onde que esse cara tá comprando. Tá, tem uma panificadora aqui perto que ele vai comprar. Pô, eu vou começar a conversar com essa pessoa e entender por que ela tá comprando lá. Se tivesse alguma coisa aqui mais próximo, né, hipoteticamente, ele se for mais próximo, o que isso poderia ajudar, sabe? Então você vai ter formas ali de você validar isso. Então a validação de um negócio, ela não se dá necessariamente por eu estar com um produto físico aqui para ir falar com o meu cliente. Então eu tenho caminhos ali, aí que você pode contar com os especialistas do Sebrae, para a gente, né, encontrar qual que é a melhor forma de validar. Mas em geral, aonde que talvez assim não tenha como você validar? Quando você tem um negócio muito inovador. Mas aí a gente está falando aqui da pepita de ouro, né? Da exceção da exceção, que daí realmente vai ser um caminho diferente. Na maioria das vezes tem como trilhar isso. É uma prova de conceito, talvez, mas eu acho que todas as dicas que você deu, eu acho que já resolveria também para esse inovador também, né? Sim. Você falou até de realidade aumentada aí, né? Imagina, o cara vai abrir uma padaria, bota uma realidade aumentada lá, o cara tá num nível alto demais. Pois é. É uma startup essa padaria, né? Quem sabe? E beleza, validei o meu negócio, eu vou criar, tô consciente de que é isso mesmo que eu preciso fazer. Dali pra frente. Que é já na fase do tirar a bunda da cadeira, né? Uhum. Então assim, você teve um resultado positivo. Você viu que, pô, legal, tem oportunidade aqui, tem um caminho legal pra mim trilhar.
Vamos para uma parte agora que ela é um pouco menos lúdica, mas ela é bem importante, que é o plano de negócio. Porque daí assim, por que é importante você ter um plano de negócios, né? Porque o plano de negócio ele vai te ajudar a ter um entendimento mais apurado de quanto que você precisa investir e de quanto que você precisa ganhar. Porque lá no Canvas, lá, a gente fez meio por cima, conta de padeiro, né? Acho que vou investir tanto e acho que vou gastar tanto, né? Com o plano de negócio a gente sai um pouquinho dessa linha do achismo, porque você validou, então a gente começa a pegar mais dados, mais informações mais apuradas e colocar isso para fazer essa conta mesmo. Porque vamos imaginar assim, eu vou ter um sócio, mas o sócio, ele não vai estar comigo lá, ele vai colocar a grana lá, o sócio é meu irmão. Então, mais responsa ainda, né? Então, como que a gente vai ver se é um bom investimento realmente colocar essa grana lá? Porque às vezes você tem um dinheiro que você está parado, mas da perspectiva de investimento financeiro pode ser que não seja a melhor alternativa aqui lá. Porque se você colocar esse dinheiro aqui para... Na poupança não, porque poupança é difícil ter um investimento pior do que poupança. Mas vamos lá, sei lá, você colocou isso aqui para render em outras coisas lá. Você vai ganhar mais dinheiro. Então, se você está abrindo esse negócio para você ganhar mais dinheiro, cara, pega esse capital aqui e investe em outra coisa porque vai te dar mais retorno, pelo menos talvez em determinado tempo, né? Então, o plano de negócios ali vai te ajudar a olhar principalmente a conta financeira e também a começar a olhar para outras coisas que é talvez a perspectiva legal do negócio, né? Então eu vou abrir lá o pet shop. Só que no meu pet shop vai ter banho e tosa. Então, assim, o que é necessário para ter um banho e tosa, sabe? Você vai precisar de um alvará diferenciado, porque você vai ter que ter um tratamento ali, você vai ter que ter uma estrutura para poder fazer, né, o banho ali dos pets, né? Então, tudo isso você começa a olhar para esses pontos, que são pontos importantes para você tomar aquela decisão mais final lá de abrir ou não esse negócio. Legal, e pode ser que no meio do caminho você fale assim, não vou tirar a bunda da cadeira. Boa essa, porque pra gente ali no Sebrae, né, Bianca, a gente entende que essa tomada de decisão, a melhor tomada de decisão é aquela que você toma baseado em dados, que pode ser o sim ou não, né? Então, às vezes nesse momento aqui, falar, não, eu não vou abrir o meu negócio ainda, é bom. E aí até uma coisa que eu não comentei aqui, mas que também a gente já falou bastante hoje, também é a questão do comportamento, sabe? É de entender que ser empreendedor é toda uma rotina, é toda uma série de habilidades ali que eu vou precisar ter e que será que é agora, né? Então, vou pegar aquele exemplo assim da pessoa às vezes que hoje está trabalhando como, né, CLT, que está, sei lá, empregado em algum lugar e ela vai dar essa guinada para ter um negócio. Pode ser que a pessoa fale assim, não é o meu momento ainda, porque isso que o negócio vai exigir ou essas habilidades que eu preciso ter, cara, eu vou ter que desenvolver isso. E talvez, daqui a um ano eu vou voltar porque acho que é isso que eu quero para mim, eu gostei, mas ainda não é o momento. E outro ponto, Rafa, que eu acho, complementando tudo isso que o João trouxe, todos esses processos, todas essas fases, vai requerer tempo. O empreendedor, às vezes, ele é muito imediatista. Ele tá com uma ideia e ele quer, mês que vem, ele já quer colocar isso na rua, quer fazer isso rodar. Então, a paciência, entender todas as fases do processo e, de fato, executar, né, fazer o planejamento, o plano de negócio, o Canvas, tudo isso que o João trouxe, vai evitar falhas futuras. Então, sempre... Vai demandar tempo? Vai. Mas vai ser muito importante. Então, para quem está nos ouvindo, empreendedor que está nos ouvindo, é importante não pule as fases. Entenda que faz parte do processo e isso vai te dar muita segurança. Eu tenho um exemplo para trazer, uma amiga minha, uma super amiga minha, ela foi mãe recente e ela amou uns sacos de dormir pro bebê dela. E ela pensou, meu Deus do céu, isso aqui é maravilhoso. Vou criar uma confecção
de saco de dormir para criança. E aí ela investiu uma grana e ela fez toda a parte de marca, patente, abriu o CNPJ e criou um estoque. E quando ela colocou na rua, aquilo não deu certo. Não vendeu. Não vendeu, porque ela amou aquele saco de dormir. Mas ela não testou antes, ela não procurou entender o mercado. Ela não procurou entender se de fato aquilo ia trazer um retorno para ela. E aquilo ali morreu em poucos meses. Então é muito importante todo esse processo de planejamento. Ela se colocou no centro da decisão ali do processo inteiro, esqueceu que tinha um mercado para validar. Isso, né? não é porque nós gostamos de alguma coisa que todo mundo vai gostar, né? Então, por isso que tem que ser muito bem pensado. Legal. E aí, planejamos bem. Então, o negócio está planejado. Deu certo, entendi todo o processo. Fase operação já? Ou tem alguma coisa antes? É operação. Operação. É operação e é começar, assim, o que é o mínimo que eu preciso ter ali para começar? Né? Esse é um ponto importante também, porque às vezes a gente tem uma idealização de sempre começar, sabe, com, pô, tem que ter tudo, tem que ter a melhor estrutura, tem que... Será que precisa mesmo? Né? Então, o que é o mínimo para você começar? Porque você começando com o mínimo, isso também te dá mais condição de assertividade lá na frente, sabe? De você daí dar um passo seguinte, de talvez ter, né, um investimento maior em infraestrutura, em número de pessoas, esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que essa questão de olhar para o que é o mínimo para eu preciso começar, essa visão mais minimalista, assim, ela também tira um pouco aquele peso de começar com algo muito grande, pesado, custoso, né? É claro que a gente sonha, né? Tipo, eu quero, que ninguém não sonha ter o ideal de tudo e tal, mas às vezes não, sabe, não é o melhor caminho. Então, esse passo ali, né, ir para a operação é bastante importante, porque vai tomar bastante tempo, vai tomar muita energia, né? A energia da pessoa ali, ela vai ser muito consumida, porque ela vai ter que fazer virar algo que ainda é algo, né, que tá vamos pensar assim, tipo, é uma ideia que foi materializada, mas ela não tá concretizada ainda, né? Então você vai ter que fazer aquilo acontecer, você vai ter que, sei lá, interagir com um monte de gente, se você vai contratar gente, você vai ter que ir atrás de pessoas, né, ver qual que é o perfil, enfim, então vai consumir muita energia, então você vai ter que ter bastante resiliência ali naquele momento para dar conta de tudo isso, mas é operar, sabe? É operação. É operação. E assim, elencando as áreas principais que essa pessoa vai ter que se envolver ali, né? Vai ter que fazer um malabarismo ali. Quais são as principais? É assim, ó. Eu tentaria separar assim, que é a porta para dentro da empresa, né? Ou seja, né, o que eu preciso estar com a minha cozinha organizada aqui para fazer a coisa acontecer, e a porta para fora. É como que eu, sabe, tenho esse desafio de trazer gente aqui para conhecer o meu negócio e para começar a comprar e eu começar a vender e movimentar meu caixa. Então, eu olharia, sabe, dessa forma, que eu acho que é uma forma mais simples, ela não requer, vamos pensar assim, muito, né, muito conhecimento para isso, mas assim, é olhar lá, o que é essencial para o meu cliente aqui comprar o meu produto? Beleza, eu olho para a porta para dentro e olho para a porta para fora. Legal demais. E nessa hora já começa a investir em marketing pesado? Já começa a fazer o processo? Como funciona? Eu acredito que o marketing, ele é um pilar dentro da empresa que você tem que olhar lá no planejamento. Porque isso é o que vai fazer com que as pessoas saibam que você existe. Que as pessoas vão saber, nasci, tô aqui, esse é meu produto, esse é meu serviço. Então, você precisa contar para as pessoas que você tá ali. Então, o marketing, ele vai ser essencial. Tanto o marketing off e o marketing digital. Muito mais o marketing digital, estabelecer tua presença digital, contar. Uma coisa que eu vejo acontecendo muito é assim, eu abri um negócio e eu não contei para ninguém, ou eu crio um Instagram ali da minha empresa, mas eu não conto isso para minha rede,
para as pessoas que me seguem. Então, eu acredito que é importante você contar para as pessoas, tô empreendendo, esse é meu negócio, esse é meu produto, esse é meu serviço, a transformação que eu gero é essa, o resultado que você vai ter é esse. Então, a pessoa se mostrar para que as outras pessoas saibam que você existe agora. Legal demais. Legal demais. É isso aí. E aí, então, fiquei milionário. Tomara. Esperamos. Esperamos que sim. Tira a bunda da cadeira e trabalha. Daí pra frente é isso. A Isso. consistência. Pensamento positivo. Isso, mas aí também assim, né, entra uma nova fase da tua vida, né, porque assim, você colocou toda aquela energia lá em fazer aquela ideia acontecer, e agora o que vai começar, né, o que é a tendência é surgirem novas dores, novos problemas que você não tinha como viver, né, ou até às vezes prever eles em certo grau naquele momento, né, e beleza, faz parte desse organismo chamado, né, empresa, negócio. Assim, na prática, a teoria é outra. isso, mais ou menos isso. Isso vai acontecer, porque, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui, de algumas empresas que a gente viu durante a pandemia. Cresceram muito, sabe? O cara abriu um negócio lá e, o negócio decolou. É um problema bom, mas é um problema que ele, de certa forma, ele tem um peso grande. Porque a pessoa não sabe assim, cara, eu não consigo responder meus clientes. Cara, não estou conseguindo dar conta aqui, sabe, minimamente de responder meus clientes que eles estão perguntando aqui, tal, do meu produto, meu serviço e tudo mais. Então, legal esse desafio, né? Pô, que legal, cresci um monte, mas tá, como é que eu lido com esse problema? Né? Como que talvez eu ainda nem conheço muito bem o meu negócio, o meu mercado, e pô, já tô com um monte de desafio aqui. Então, essas dores, esses problemas que vão surgindo, né? Então, como que você também dá vazão de uma forma mais ágil para tudo isso? Porque também se você fica parado, tem uma hora que essa conta vai vir, né? Quem tá parado tá morrendo, né? Exatamente, isso aí, quem tá parado tá morrendo, então essa conta vai vir. Então esse dinamismo, né? Outra coisa que a gente observa assim, quando a pessoa inicia o negócio, é muito problema também relacionado a times, né? Então, poxa, como é que eu consigo aqui fazer com que as pessoas que estão ali na minha equipe atendam o cliente do jeito que eu quero, do jeito que eu, né, considero que é o ideal? Como é que eu engajo essas pessoas aqui? Como é que eu faço com que a pessoa, sabe, entregue aquilo que ela tem que entregar? Como que eu motivo essa pessoa, sabe, a ficar aqui no meu negócio, pô, se ela tá ganhando um salário mínimo, né? Então, esses desafios é que vão começar a existir ali. No crescimento, ele vai ter que começar a melhorar os skills dele ali, né? Na gestão da equipe, treinamento, contratação, demissão, na parte financeira também, acredito eu, né? Que tem uma questão ali para ele resolver, o malabarismo financeiro. Sim, em geral, finanças e a parte do marketing ali é onde, nessa largada do negócio dele, é onde mais vai materializar esses problemas, sabe, esses dilemas. Depois, quando ele tiver numa outra fase, talvez daí mais essa de crescimento, aí já são outros tipos de dores que vão aparecer. Daí ele já está mais preocupado com uma expansão de mercado, aí talvez essa parte de mão de obra, né, de time, de liderança, talvez é uma coisa que vai ter um patamar um pouco maior, porque daí para ele crescer, né, mesmo que o negócio dele seja, o modelo de negócio seja muito escalável, mas ele vai precisar de gente, né, em certo grau, aí ele vai vir outros. Mas na largada ali, essa parte de finanças e de marketing ali é o que mais tende a, sabe, a ter problemas. Como organizar ali as finanças e como trazer cliente para dentro. Isso. Vendas, marketing. Isso, quer ver só, por exemplo, em finanças, um exemplo que é bem comum. Às vezes a pessoa não fez uma boa previsão de fluxo de caixa. Porque, por melhor que seja o teu planejamento, por melhor que seja ali, assim, a tua assertividade ali nesse marketing que a Bianca falou, né, dessa comunicação inicial, tô aqui, mas você dificilmente vai sair vendendo muito de cara, né? E se sair, beleza, que bom, mas vai ser a exceção. Então, até o negócio vender o suficiente para pagar as contas, de onde que vem essa grana?
né? É porque na planilha funciona, né? Isso, sempre. na planilha funcionou, mas da onde que tá vindo essa grana realmente, né? E outra coisa, e se você depende também, quanto pessoa física, um dinheiro entrar para você pagar as tuas despesas pessoais. Então, de onde que vem isso? Então, pensar em tudo isso, quer dizer, pensar não, esse tipo de problema, ele vai começar a aparecer, né? Como que você lida com isso, né? Como que você vai lidando com isso? Então, em finanças é isso. E na parte do marketing, é a história, né, que a gente já falou bastante aqui hoje, que assim, é como que eu trago cliente, porque por mais que ainda a gente, né, fale bastante dessa questão de marketing, mas a assertividade que tem por trás disso ainda é baixa, né? Poxa, né, quantas empresas hoje não, né, estão aí correndo atrás para trazer gente para o seu negócio, né? Então, por mais que a gente, né, tenha falado bastante disso aí, mas é um desafio muito grande. Ainda mais se você tá lá, abriu o meu Lavacar aqui num bairro da região metropolitana de Curitiba. Como é que eu vou trazer gente para cá? Peguei aqui 3 semanas de chuva direto, não para de chover. Quem quer lavar carro? E tudo isso, Rafa, que a gente está falando, a gente tem uma comunidade digital, o nome da comunidade é Novos Negócios, que é justamente para esse público, para quem quer começar. E aí na comunidade de Novos Negócios a gente tem uma infinidade de conteúdos, todo esse passo a passo, a gente tem um quadro na comunidade de Novos Negócios que se chama Sebrae em Dados, que a gente traz conteúdos semanalmente mostrando o que tá rolando no mundo dos negócios em relação à abertura de negócio. O que está dando mais dinheiro, o que as pessoas mais estão abrindo, quais são os segmentos que estão mais em alta. Então, quem está nos ouvindo já, fazendo um gancho, né? Participa lá da comunidade Sebrae, a comunidade de Novos Negócios, que vai ter acesso a tudo isso que a gente está falando aqui. Que legal, gente. Até lembrei aqui que a Bianca falou desse assunto de dados, né? Isso também é uma coisa muito importante, assim, para, né, quem está iniciando um negócio, ou às vezes quem está dando uma guinada. Até recentemente aqui, a gente estava com uma empreendedora aqui da região metropolitana de Curitiba, que ela tinha uma farmácia de manipulação, mas ela vendia muito para pessoa jurídica, né, ou seja, para outras farmácias, e ela queria mudar o negócio dela agora para começar a vender para pessoa física. E o que a gente fez? A gente foi né, claro, teve todo um trabalho lá, mas uma das coisas que a gente fez foi olhar para dados e ajudar essa pessoa a ter um entendimento de mercado. E uma das coisas que a gente conseguiu entregar para ela foram dados para ela ver que naquela região onde ela atuava, quantas clínicas médicas ou mesmo médicos tinham naquela região. Porque uma das coisas que a gente entendeu que para ela chegar no cliente final dela, vamos pensar assim, pessoa física, a gente que ficou, sei lá, tá com alguma questão aqui, não só doente, né? Porque medicamento de manipulação não é só quando você tá doente. Vamos pegar, você precisa de um medicamento de manipulação. Talvez para ela chegar para esse cliente final, tivessem muitas barreiras, mas se ela fosse para a clínica médica ou para o médico, que é quem receita a fórmula do medicamento de manipulação, fosse talvez um caminho mais interessante para ela, com resultados de mais curto prazo. Então a gente pegou dados que a gente tem ali hoje acesso a bases, a plataformas dentro do Sebrae, e montamos um relatório para olhar para tudo isso e ter uma condição mais assertiva de perceber se aquela guinada é uma boa ou não para o negócio dela. Que bacana. Gera muito caso de sucesso disso, né? Tudo isso, muito legal. Aqui, na faixa. Na faixa, sem... Caramba. Você vê. Então, tem que São os anjos. É verdade. Modesta parte, mas é por aí. Legal demais, gente. Poxa, que bom conversar com vocês. Que papo bacana, foi leve. Eu tava dando uma olhada no relógio aqui, a gente já passou de 2 horas aqui. Vocês botam fé nisso? Passou ou tá chegando em 2 horas? Eu acho que é isso. Tá chegando em 2 horas. Mas é muito tempo, né? Que a gente ficou falando aqui. E eu nem vi essa hora passar. Eu só olhei aqui no relógio agora e vi isso. Mas assim, muito obrigado pela presença de vocês. O papo foi incrível mesmo. E a gente conseguiu, acho que eu consegui aqui fazer vocês darem uma
uma explanação aqui sobre o passo a passo de como abrir um negócio. E óbvio, né, depois de tudo isso, tem que ir lá no Sebrae para conhecer, para entender, para participar das comunidades. E eu vou deixar esse espaço aqui aberto para vocês darem o último recado aí de vocês, um conselho, quem sabe, ou até o que faz para o empreendedor procurar vocês lá. Primeiramente, obrigado, Rafa, pelo espaço aí, foi muito legal a conversa aqui. Falar sobre empreendedorismo a gente é meio suspeito, né, Bianca? Porque a gente, o que a gente vive, então, né, é sempre um prazer, assim, ter a oportunidade de falar sobre isso. E quem quer abrir um negócio, ou quem já tem um negócio, busca o Sebrae, entra lá no nosso site, procura a gente nas redes sociais aí, o marketing digital do Sebrae tá bom pra caramba. Olha aí. Vocês vão achar a gente facilmente, e vamos conversar, né? Do jeito que vocês quiserem, aonde vocês quiserem, mas procurem o Sebrae porque a gente tem muita coisa boa mesmo para poder ajudar vocês, a colocar vocês em contato com outros empreendedores. A gente falou pouco hoje isso, Rafa, mas a gente tem apostado muito, sabe, nas redes de contato, nos ecossistemas. Então, quanto mais empreendedores a gente coloca em contato com outros empreendedores, mais, sabe, esse organismo vai tomar um corpo maior e vai ter mais, né, sustentabilidade. Então, é isso. Obrigado. Legal demais. Eu que agradeço. Bom, o que eu quero deixar de mensagem é que muitos empreendedores acham que o Sebrae não é para eles. Mas eu quero dizer que isso não é verdade, que o Sebrae é para você sim, que está nos assistindo. Se você tem uma ideia ou se você já tem um negócio, com certeza o Sebrae pode contribuir de alguma forma para o teu crescimento, para as tuas angústias e reforçar o convite do João para você nos procurar. Estamos nos canais digitais também, se quiser chamar a gente no WhatsApp e convidar vocês para fazerem parte das nossas comunidades digitais. E outro ponto é assim, não é fácil a jornada empreendedora, mas ela é possível e a partir do momento que a gente começa a colher os resultados, a ver que a gente está transformando a vida de outras pessoas ou que a gente está, de alguma forma, aquilo que a gente pensou, a nossa sementinha, a nossa ideia está dando certo, é muito gratificante e nós do Sebrae, nós que trabalhamos no Sebrae, a gente fica muito contente em poder fomentar o empreendedorismo e ajudar o empreendedor nessa jornada. Rafa, obrigada. Foi ótimo, maravilhoso. E para mim foi diferente estar do outro lado. Pois é, nisso que eu ia falar. Porque eu sempre tô entrevistando. Então, nossa, gostei muito, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. De novo, muito obrigado pela presença de vocês. E a você também que assistiu até aqui, muito obrigado pela sua presença aí até o final. Comenta aí e segue essa galera. Vocês têm rede social pra seguir também? Vocês querem falar aí? Falem a rede social de vocês aí também, pro povo conhecer vocês. Eu tenho a minha produção de conteúdo. Eu produzo conteúdo top. Lá no meu Insta. Na verdade, eu trabalho muito com conteúdo em vídeo, com comunicação. Então, tô sempre dando dicas pra galera perder a vergonha de aparecer, de gravar vídeos. Meu Insta é Não, pera que eu vou falar meu e-mail do Sebrae. Deixa eu lembrar direito. Bia Becker L. Bia Becker L. Legal, lá no Insta. Lá no Insta. Bia Becker L. Isso. Becker, como escreve? Becker. BECK é nome chique do povo aí. Não é mais fácil. Diga lá. Instagram, joãoluiz.moura. E no LinkedIn, para quem quiser me adicionar aí, é João Luiz Consultor. Maravilha, maravilha, gente. Muito obrigado de novo pela presença de vocês. Foi incrível ter vocês aqui, bater esse papo. E particularmente, parabéns, assim, meus parabéns a vocês, que eu acho que isso é uma vocação, isso não é só um trabalho que vocês têm. E vocês têm ajudado bastante gente. E eu acho que vão ajudar muito mais aí pela frente, porque o trabalho tá incrível. Tá? E a você, obrigado por ter assistido a gente até aqui. Eu espero que você continue assistindo aí, comenta, compartilhe e tudo mais essas coisas aí. Valeu? Até mais, um abraço, tchau, tchau.